Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo assim porque, como eu sempre falei, eu não sei a hora que você está assistindo porque o episódio é gravado. Eu estou aqui em Casa Nova, vou repetir durante esse mês que é Casa Nova, porque realmente é Casa Nova. Estamos junto com a nossa grande parceira agora, Tarobá. Café com Edu Granado e Tarobá. E tô com um convidado indicado por um amigo que é o Edu Carraro, que indicou para mim, especialista, melhor, consultor em vendas, mentor, vendedor e tudo mais que você pensar que ele pode ser ou é. O que eu sei dele é que ele gera transformação na vida das pessoas e tudo que ele faz gerou uma grande transformação também na sua vida. Eu tô aqui com o Cleiton Fukumoto. Falar devagar para eu não errar. Cleiton, obrigado por aceitar o convite, obrigado por se fazer presente aqui. E galera, quero relatar aqui um pouquinho dos bastidores aqui. Vai ser um papo show. Vai ser um papo legal e, como eu sempre digo, eu acredito que histórias mudam vidas. Cleiton, brevemente, eu sei que você já me mandou escrito. Quem é o Cleiton? Opa, primeiramente, obrigado, uma honra estar aqui. E o Edu, né, Carraro, que nós conhecemos, é um grande amigo, um cliente. Conheço ele desde a época de colegial, então obrigado do Carraro também por esse momento aqui. E quem é o Cleiton? Cleiton, ele é casado com a Daniele. Eu comecei a namorar ela, eu tinha 18 anos e ela 14 anos. É a mulher da minha vida, né? Não tem nem como dizer que não. Literalmente, né? Literalmente, exatamente. E com ela eu tenho 2 filhos, né? A Caroline de 6 anos, o Rafael de 3. E eu só tenho esses 2 também, tá? Sim. É com ela e somente com ela. Né? Então eu sou pai e nós somos cristãos, né? A gente acredita muito em Deus. Sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Toda a minha carreira de 15 anos foi dentro de fábricas de celulose, papel e celulose, né? Ou como fornecedor, ou como cliente. Você pode falar o nome, mas foi na mais famosa que nós temos aqui da região ou não? Era um cliente. Eu trabalhei na Santa Maria, papel e celulose em Guarapuava, por muitos anos. Depois eu fui para a Voith, uma multinacional alemã. E aí eu passei a prestar serviços, engenharia, vendas para Klabin, para vários outros grandes players aí. Em 2018, decidi pedir demissão e comprar uma franquia da Prudential do Brasil, seguros de vida. E ali começou uma nova etapa de vendas na minha vida, né? Então, antes disso, eram projetos milionários, onde o cliente ele sabia muito bem o que ele precisava, né? Era uma coisa certa, quase. Quase que certo. O cliente ele precisa modernizar, né, o seu parque fabril, ele tem uma necessidade lá de produzir mais ou diminuir custo, mais qualidade, então já chama todo mundo para cotar, né? E mais ou menos ele já sabe quem são os melhores fornecedores. Ele faz um leilão, hein? Ele já sabe quem são os melhores para determinado, né, tecnologia em si. Sim. Quando a gente vai para a venda do seguro de vida, o cara não acorda querendo comprar o seguro, né? O cara não acorda querendo morrer. Né? Exatamente. Então, o brasileiro, principalmente, ele não sabe ainda fazer um planejamento a médio e longo prazo através de um seguro de vida, né? Então era uma venda mais ativa, mais consultiva. Então eu precisava conscientizar o meu cliente da importância de se planejar, né? Através do seguro. Então era uma fase diferente na minha vida, assim, né? Pode-se dizer. Mas graças a Deus eu tive bons resultados, tenho, né, ainda muito sucesso nessa área e não pretendo parar. Eu ia começar perguntando sobre a frase, mas eu vou segurar a frase que você me mandou e já vou entrar direto na questão do seguro de vida. Boa. O que eu mais recebo é a ligação do banco. Não quer fazer seguro de vida? Você não quer fazer isso? E o que eu mais falo é não me enche o saco. Como que hoje, na minha atual situação, eu não posso fazer? Porque eu sou militar também, né? Então ninguém faz pra mim. Ninguém quer saber de mim. Ou cobram mais caro de mim por eu ser militar. Enfim, não conheço, desconheço tudo sobre o que é o seguro de vida e vai ser excelente isso, porque desconhecendo vai vir as perguntas mais idiotas, mas as que vão esclarecer não só as minhas dúvidas, e a da grande maioria das pessoas que possam estar assistindo. Porque eu acho que a gente tem o quê? Uma porcentagem de 3 a 4% de pessoas que compram seguro de vida no Brasil, em Londrina, Paraná, não sei. Eu acho que você tem esses dados. Seria isso?
Tá um pouquinho mais elevado, assim, cerca de 8% a 9%. É pouco ainda. Ainda é muito pouco, então é um mercado no Brasil muito a ser explorado. Se você pegar países de primeiro mundo, eles já se planejam muito mais em relação a tudo mesmo, sabe? A sucessão do negócio, sucessão do patrimônio da família. Então o seguro de vida ele não é só para cobrir a morte em si. Tem essa questão também da sucessão do seu patrimônio para quem fica, sucessão da sua empresa, né? E por aí vai. E tem ainda a questão seguro de vida em vida. Então, por exemplo, né? Que é para segurar a vida mesmo, exato, né? Eu sou um autônomo, eu sou empresário, então eu sou o principal ativo do meu negócio. Sim. E se eu estiver combatendo um câncer? Por mais que eu tenha um plano de saúde que pague o tratamento, eu em tratamento estou ganhando menos ou gastando mais, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então aí que tá você também proteger você como um ativo. Né? Pô, que legal. Então o seguro de vida, ele vai além daquilo que é o conhecimento comum, né? Eu acho que eu vou usar seguro essa de palavra. morte, né? Isso, exatamente. O que mais... E como eu posso, por exemplo, fechar um seguro de vida? Contratando a Prudente ou com as outras empresas que tem, mas como que é a sua venda? Pensando que você é um consultor de vendas, pensando que você trabalha com isso, como eu chego, exatamente do momento que eu tô, e falo, Cleiton, cara, que negócio é esse de seguro de vida? Porque o que eu sei é o do banco ligando. Você quer pagar R$15 por mês, R$50 por mês para segurar o dinheiro que você pegou, para caso você morra, a sua família não fique desamparada e a gente quite todos os seus empréstimos, vamos pensar assim. Desmistifica para mim, por gentileza, fique à vontade, o seguro de vida. Desmitifica aí do seu jeito. Isso. Eu sou muito mais a favor, Edu, de você fazer um seguro com alguém que faça uma consultoria de risco para você, tá? Porque não é simplesmente quanto que a sua família vai receber se você falecer. Sim. É o seguinte, o que risco você quer cobrir? É a sucessão dos patrimônios, é a escola do seu filho, é o padrão de vida da sua esposa? E em vida, né? Quanto que você vale? Quanto que você rende mês a mês? Dia a dia? Então, muitas vezes você pode ser caro. Então, a pessoa de banco, normalmente, ela não entende o seguro com o propósito dele. O cara de banco, normalmente, ele vê o seguro como uma venda casada. Já que você quer fazer um empréstimo, né? É um produto de prateleira que ele está vendendo. Então, ele não vai a fundo para que realmente você precisa, qual risco você quer cobrir, qual é a dor, qual que é a necessidade do cliente em si. Então, quando eu faço o meu trabalho, eu realmente vou a fundo na vida da pessoa. Eu coleto todos os dados de despesas, receitas, o que o cara quer também para a vida dele, para o filho dele, para a esposa dele, e por aí vai. E aí sim a gente cria um projeto sob medida. Então vamos fazer uma venda agora, Cleiton, para vender para mim. Eu acho que a melhor forma de acontecer o podcast e falar do que é o seguro de vida é você fazer uma venda na gravação. Então eu vou perguntar. Eu chego para você, interessei, eu ouvi esses dias o Pedro, eu não posso errar o nome dele, Spiassi, né? Pedro. O Pedro da confraria. Ele comentando num vídeo dele que fala, não, o seguro não é só para a morte, né? Eu falei, mas caramba, é mesmo esse trem aí? Aí como a gente ia gravar, eu falei, vou fazer tudo a pergunta lá. Eu chego para você, quando eu quero fechar, você pergunta sobre o meu patrimônio, o que eu tenho hoje de patrimônio, por exemplo, qual o valor de venal da sua casa, quanto custa o teu carro, quanto custa a escola da tua filha, quanto custa, quanto a sua esposa recebe mensalmente, quanto você recebe mensalmente. É mais ou menos isso ou eu tô fora da curva na minha pergunta? É exatamente isso. Então vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, tá? Fui visitar uma empresa, eram 3 sócios. Desses 3 sócios, cada um tem uma função dentro da empresa. Sim. E o que diz o acordo de sócios, o contrato social deles? Quando um morrer, eles vão ter que pegar aquele valor, aquele faturamento, quanto vale essa empresa, e pagar a viúva, tá? Em quantas vezes? Em 60 vezes. Então vamos dar um exemplo hipotético aqui. 3 milhões de reais que cada um tem direito, né, dessa empresa. Então esses 3 milhões, eles vão ter que ser pagos em 60 vezes para a viúva, ok? Olha só, você tem uma empresa onde cada um é importante para o negócio. Um morreu, não está mais. E você tem que pagar esses 3 milhões para alguém num prazo específico. Será que a empresa vai gerar a mesma coisa com um sócio a menos? Que tem uma função específica. Que tem uma função específica? Provavelmente ela vai aumentar a despesa, que vai ter que contratar alguém para estar naquele lugar ali, certo? Se ele não tiver um herdeiro... Ou os sócios que estão ali vão precisar comprar aquela cota. Mas será que o cara tem 3 milhões ali para comprar essa cota, assim, da noite para o dia? Provavelmente não. Então a empresa vai ter que realmente ficar pagando. Só que a empresa tá manca, ela tem um cara a menos. O que o seguro de vida faz?
Você pode pagar em 10 anos esses mesmos 3 milhões, só que você não gasta 3 milhões, aí depende da idade e saúde, vai gastar muito menos, mas vamos colocar aqui 50%. Então você vai gastar numa pólice de seguro vitalícia de 3 milhões, 1,5 milhão parcelado em 10 anos, só que com a força produtiva dos 3 ali pagando. Então a empresa está comprando uma carta de uma pólice de seguro de vida para proteger o negócio. Assim que a mágica do seguro de vida, eu posso pagar uma parcela e a pessoa realmente falecer. E a família seu ganho. Então a família vai receber os 3 milhões independente de quantas parcelas foram pagas. Na melhor das hipóteses, pagou-se os 10 anos ou as 120 meses, ninguém morreu, ele gastou em torno de 50% do que vale a apólice. Então olha essa escala, ele gastou 1,5 milhão para deixar 3 milhões. E parcelados em 10 anos. Tá, então eu fiz um investimento de 1,5 milhão para ganhar, se ninguém morrer, eu investi 1,5 milhão e vou retirar 3. Exatamente. Em 10 anos. Se alguém morrer, você vai deixar os 3 milhões, certo? Sim. Se ninguém morrer, esse 1,5 milhão que você gastou, ele ainda tem a possibilidade de você resgatar. Então, para algum... Corrigido. Isso. Então assim, ó, o propósito do seguro é a ferramenta de transmissão. Eu paguei menos da metade em relação ao que vale. Sim. O dinheiro que eu estou deixando em seguro de vida, ele é livre de imposto de renda. Tá ok? Interessante, né? Mas e se essa empresa se dissolver antes? Vender cotas ou ela simplesmente não existir, briguei... Aquele valor que você pagou pela pólice, ele está lá também como uma possibilidade de resgate. Então, esse dinheiro de 1,5 milhão, mais rendimentos, atualização, etc., ele pode ser utilizado, inclusive... para comprar a cota de quem está saindo ou na dissolução da empresa. Nós 3 somos sócios aqui, você está com seu sócio e eu quero comprar. Você quer sair e eu quero comprar a sua parte. Isso. Eu posso utilizar uma parte desse seguro, então, para comprar? Pode. Legal, né? Então, a gente começa a entrar num porque, assim, viés de que legal. não tem por que não fazer. Se você se planejar bem, é a melhor ferramenta que tem. Agora veio a pergunta que minha cabeça bugou. Qual a diferença do consórcio? Porque eu entendo o consórcio hoje, com um baita investimento também, como uma alavancagem de patrimônio. Ok. A diferença é que ele não me oferece algumas coisas que você oferece. Mas você falou, eu posso usar para comprar, eu posso usar isso. Qual que é a diferença X? Para minha cabeça ficar clara. Realmente não entendi nada. Entendi o que o seguro faz, mas assim, para mim ficou muito próximo ao consórcio. Qual é a diferença? Um dos dois. O consórcio você vai pagar o valor total da carta. Então, por exemplo, nesse exemplo, os 3 milhões já mudou. É o que você vai gastar no consórcio. No seguro você vai gastar, né, nesse exemplo, 50%. Em 10 anos com consórcio eu pago 3 milhões, em 10 anos com seguro eu pago 1,5 milhão. Perfeito. Aí ficou mais claro. Então já tem uma grande vantagem aí. Consigo usar o seguro com alavancagem de patrimônio? Nesse caso, morte, sim. Entendi. Nesse caso, então, morte, sim. nesse caso seria melhor, se for para alavancar patrimônio... não, Aí é o consórcio. Eu diria que os dois produtos, eles não são concorrentes. Eles são complementares. Isso que eu quero entender, porque eu percebi que os dois têm funções diferentes, mas que unidos são excelentes. Perfeito. Por isso que eu fiz essa pergunta. Você falou, de 1,5 milhão, de eu comprar, de eu fazer isso. Eu falei, então peraí. Aí minha cabeça deu essa bugada. Por isso que eu fiz essa pergunta do consórcio. E eu quero comprar a tua empresa, como que eu faria? Como que aí é o trâmite? Nós brigamos e eu quero comprar a tua parte. Como que é o trâmite para eu resgatar esse dinheiro e comprar? Você vai avisar, não quero mais o seguro, quero o dinheiro de volta, a gente protocola... Como se fosse um cancelamento do seguro. Como se fosse um cancelamento do seguro. Não quero mais o seguro, não quero mais a pólice, quero o dinheiro de volta. Aí tem o prazo hábil para que a gente possa resgatar o dinheiro. E ele é relativamente rápido, 5, 10 dias no máximo, o dinheiro está na conta. Então é mais simples do que eu imaginei. Muito simples. E melhor do que eu pensava. Muito simples, não tem tanta burocracia também, é muito fácil. E aí a pergunta é, eu supostamente não posso. Por quê? Por ser militar. A gente tem que dar... Você tá nativa ou você Tô nativa. Então essa é a minha dúvida. Eu supostamente não posso. Mas faz do sua mulher. Vamos pensar que eu não sou casado. Para essas pessoas que... Porque vamos lá. O seguro hoje que o Estado paga pra gente muito pouco. Mas enfim, porque são vários. Eu gostaria de ter e sou solteiro. Como fazer? A gente faz avaliação pro solteiro. Então, qual que é o seu objetivo? Sendo militar, daí eu tô falando sendo militar, com esse provável impedimento. Ou impossível do não tem como. Algumas profissões, por exemplo, pessoas que andam armada, né, realmente não podem ser clientes, tá? Existem algumas regras, algumas restrições. Por exemplo, um surfista de onda gigante. Né? Você tá louco? Vai morrer qualquer hora. Então, esse cara não pode ter seguro de vida, né, pelo menos com a Prudential. Já o delegado, ele anda armado, ele é delegado, ele consegue. O escrivão,
dependendo aí de se ele vai muito para ativa, ele não consegue. Então tem que ser analisado cada caso. Cada caso tem que pegar lá as condições gerais do seguro, né? O underwriting, Sim, a gente fala, e avaliar essa profissão. Porque às vezes o cara tá na ativa, mas ele tá só como reservista, então tem tudo isso que tem que considerar. Então, no meu caso hoje, agora trazendo a realidade mesmo, meu casado, faria no nome da minha esposa. Poderia fazer o nome da sua esposa, mas aí eu tô protegendo a vida dela, né? Sim. E aí para você, a gente fala de seguro individual. Então eu olho para você como indivíduo, faça um seguro. Irmãos gêmeos ou até casais, eles têm apólices diferentes. Isso é muito comum, tá? Então, minha esposa, por exemplo, ela é dentista. Ela, se quebrar o braço, é quase que não atua. Não trabalha. Já eu, se eu quebrar o braço, apesar de ser autônomo, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Você vende com a boca. Então, a apólice dela tem fratura. O meu já não tem necessidade. Então, tem que olhar realmente cada caso. Caramba, é muito aí louco. Que vem você ter um bom especialista ao seu lado, né? Exatamente. O produto, ele existe. Tá lá, mas o profissional tem que saber também aplicar, né, para cada um. Legal, porque você tocou num ponto interessante. Sendo consultor de vendas, como são as quebras de objeção? Porque eu tenho certeza que eu estou fazendo algumas perguntas aqui, mas são 6 anos com a Prudential, né? Certo. E são quantos anos em venda? Mais 10 ali. Tá, 16 então, no total. 16 anos de venda. Da sua experiência do mercado de papel e celulose, tudo que você já fez, mais a venda no one-on-one, que é o da Prudential. O que você desenvolveu de quebra de objeções? E o que você já escutou de objeção? Você fala, meu irmão, isso aí não devia nem ser uma objeção, você tá maluco. Lógico que você não falou assim pro cliente, mas como que é o caminho para quebra de objeções? O caminho é sempre você antecipar. Então, antes que a objeção ocorra, você precisa evitar que ela apareça, tá? Por exemplo, o que é muito comum no seguro de vida? Vou falar com a minha esposa, ou vou falar com o meu marido, né? Então, se isso já é uma objeção que acontece muito, durante o meu processo de venda, eu já pergunto para a pessoa, né? Falo, olha, além de você, quem que decide se você vai ou não ser cliente? Perfeito. Minha esposa. Então, na próxima reunião, importante que ela esteja. Junto. Porque daí qualquer objeção que essa pessoa possa trazer, eu já matei. Porque imagina só, né, Edu? Eu vou lá, apresento tudo, tal, gostei, mas vou ter que falar com a esposa. Pum, perdi. Porque ele já foi para casa, ele já esqueceu. Já pensou. Já esqueceu, né? Então, aquela conscientização que eu fiz, eu posso ter perdido. Já esfriou. Você vai ter que fazer de novo. Vou ter que fazer de novo, né? Então, eu sempre tento trazer ela. Quando a gente fala de vendas milionárias, também tem muito isso. Você colocar na mesa quem decide. Então, você vai lá e explica tudo pro gerente industrial. Gostei, agora vou ter que falar com o gerente financeiro. Pô, se você tivesse descoberto isso antes, você teria botado os dois na mesa. Então, a objeção eu gosto sempre de antecipar, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu gosto muito é de descobrir a real objeção. Normalmente, aquela primeira que trazem não é a verdadeira. Exatamente. Então, mesma coisa da esposa. Vamos supor que ela não está aqui, a gente esqueceu dela, e o cara traz essa. Vou ter que falar com a minha esposa. Aí eu trago para o cliente o seguinte. Bom, a gente vai levar para sua esposa, ela é importante, né, a opinião dela, mas vamos supor que ela deu de acordo, ela concordou. O que mais impede você de ser cliente hoje? Aí ele vai trazer a real objeção. Se é preço, se é... Enfim. É dinheiro, a parcela tá cara. Ele vai trazer a real objeção. Aí sim você vai tratar essa real objeção. Outra coisa que eu gosto muito é do famoso combinado não é caro. Né? Então, se você combina com o cliente, no final, dificilmente ele vai querer quebrar esse combinado. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui o seguro, mas vamos combinar uma coisa. Se você gostar, se isso fizer sentido para você, você se torna meu cliente hoje. Combinado? Você pode gostar, mas infelizmente não vai encaixar no seu momento. Aí você me fala o que está te incomodando, eu tento ajustar e você se torna meu cliente hoje. Se você não gostado, você vai me falar, cada um segue o seu caminho, a gente é amigo da mesma forma. Combinado? Combinado. Aí não tem aquela desculpa no final do cara, gostei, mas vou pensar. Porque daí ele fica postergando, você, vendedor, acha que é um potencial cliente, você fica ligando pro cara para pegar o retorno. Te xingando, e ele... cara chato, não para de me ligar. Cara chato, né? E você fica ali achando que aquele negócio vai virar, na verdade o cara já disse não, só que como ele disse que vai pensar para você ligar depois, o que você vai fazer? Você vai ligar depois, né? Você falou que vai pensar, você sempre acredita que aquilo pode virar, né? Então você nunca quer desistir daquilo. Eu vou interrompendo você. Você me deu uma baita chave aqui no combinado não é caro. Não, porque assim,
tudo é venda, né? Você, Sim. mais do que eu, sabe que isso. Tudo é venda. Eu tô aqui, eu tô me vendendo. Sim. Você veio aqui porque, querendo ou não, o Carraro me vendeu pra você, falando do podcast. E quando você fala do combinado não é caro, vira a chave na minha cabeça de tipo... É você que fecha? Eu vou vender meu patrocínio, né? É você que é o responsável por fechar o patrocínio? Não, eu preciso conversar com parte do marketing financeiro. Não, então, beleza. Quando que eu posso sentar com vocês ou diretamente com ele? Você tem realmente interesse em se tornar o meu cliente como um patrocinador ou comprando qualquer um dos meus produtos? Ah, no momento não. Então, eu nem vou. Ou vou, apresento para que eu instale pelo menos a vontade nele, mas sabendo que ele não vai comprar naquele momento. Porque eu confesso que várias vezes aconteceu isso. Então, Edu, me liga depois. Putz, você fala me liga depois, eu tenho como um possível não, mas tenho como um possível sim. Você vai ligar? Eu vou ligar. Claro. Eu vou ligar, porque você precisa da venda. A venda é o que põe a comida na sua casa. A venda é o que faz o meu podcast continuar rodando. Então, eu vou ligar. Só que eu não fiz o combinado. Então eu não fiz o combinado. O cara tá achando que eu sou chato, eu tô achando que eu sou chato e ninguém tá fazendo porcaria nenhuma. Então quando você fala do combinado não sai caro, eu acho que do pouquinho que a gente já conversou aqui, deixa eu olhar, 20 minutos já virou a chave. E a real objeção. É isso aí. Essa também é uma que Eu vou até te contar um caso animal. Vou até te contar um caso que aconteceu na minha vida particular mesmo. Eu e minha esposa, nós estávamos decidindo, será que nós vamos... A gente morava em apartamento, queria mudar para um condomínio horizontal, só que esse condomínio é mais distante do centro. Minha esposa, ela gosta de coisas mais perto, mais próximas. Facilidade, né? De repente, a gente definiu lá um raio. Então, ó, essa aqui é a distância máxima que a gente vai, beleza. Comprei a casa. Passou lá o seu um mês, lá ela começou a reclamar, né, dessa distância. Eu falei, ó, Dani, peraí, o que nós combinamos? Que dentro desse raio a gente estaria disposto a esse problema da distância. Então a gente combinou isso, então essa reclamação não existe mais. Vamos ver agora um outro problema, porque isso não é problema. Né? Então aí ela falou, poxa, é verdade, vamos nos adaptar, vou sair mais cedo. Resolvido. E é perfeito falar isso porque o combinado não sai caro, ele combina para tudo. Não é só para as vendas, não é só pro negócio, network, enfim. Eu combinei com a minha esposa X coisa, não tem como descombinar. Eu não preciso chegar em casa e falar, amor, assina esse contrato, porque ela não é um negócio. Combinamos, esse raio dá? Ah, mas está longe. Agora aguenta, né? Agora vamos ter que se adaptar, vamos tentar fazer isso dar certo. Exatamente. Podemos mudar de opinião? Claro que podemos, né, Edu? Mas muito cedo não também, né? A gente acabou de mudar. A gente nem tentou... já tá trazendo isso como um problema? Peraí. Isso tinha que ser trazido antes, né? Tinha que ter feito um raio menor. Não, isso é maravilhoso. Então você libera essa energia negativa e vai olhar outras coisas positivas. Isso é maravilhoso porque assim, você falou de distância, eu moro muito longe, né? Eu moro no Hamilton, né? Então, saindo pra Varta eu moro. Então, tudo pra mim é longe. Então, quando você fala, objeção da distância pra mim, eu não tenho. E eu gosto de onde eu moro. Eu moro lá há 38 anos. Então, eu gosto de onde eu moro, eu gosto de estar lá. Tornou-se um obstáculo? Sim, tornou-se, porque a minha vida tá pra cá. Minha vida tá pra cá. Mas é algo que eu reclamo? Não, porque eu escolhi ter uma casa lá. Então, é legal você falar isso porque quando eu e minha esposa decidimos comprar a nossa casa lá, nós já morávamos lá, cada um num bairro da região norte, e decidimos comprar a nossa casa lá. A gente falou, é longe. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que eu teria... Eu não tinha ideia que eu teria um podcast na Tarobá, eu não tinha... Enfim, então pra mim hoje não se torna um obstáculo. O carro, o Uber, o pai, o vizinho, todo mundo leva você onde você quiser se der tempo. Então hoje pra mim a distância é um obstáculo, mas eu não digo que seja uma objeção. Então, se você falar, Du, eu marco uma reunião com você, mas tem que ser no Catuaí. Beleza. É longe? É longe, mas tô nem aí, eu vou, eu não tenho mais esse problema. Então, o combinado pra mim é algo que... Cara, me pegou. Legal. E falando do combinado, continuando na venda, eu quero levar pra frase que você mandou. Porque a frase que você... mandou a sorte favorece uma mente preparada. Nas vendas, na vida, vou falar sobre o Instituto Conecta e Cresce também, nós vamos falar. Qual é a importância de estar sempre preparado ou sempre em preparação? As oportunidades elas vão surgindo, né, Edu? Então você tem que ter essa visão de perceber
que aquilo tá à sua volta. E quando você está preparado, a sua mente está bem preparada, você está com essa visão também de enxergar que a coisa está acontecendo ali, você pode, né, navegar. Tem muitas pessoas que acabam reclamando, né, de a oportunidade não aparece, é só com fulano, não é comigo. Mas qual é o seu protagonismo, né? Puxa para você, qual é a sua parte disso, né? E aí a gente sempre vai chegar na parte de conhecimento. Sim. Tem pessoas que se dizem com autoconhecimento. Cara, eu faço curso, eu leio livro, mas eu não prospero. Mas e a sua atitude? Você está aplicando? Você está tornando isso uma habilidade de fato? Né? Tem aquela velha história até que é de certa forma bíblica, né? Que aquela pessoa está lá na ilha, esperando Deus salvar, passa um barco, ele fala, não, estou esperando Deus salvar, estou orando, estou rezando, aí vem um navio, vem um helicóptero e ele está sempre lá parado, de repente ele morre. Chega lá e fala, pô, Deus, orei, rezei, nada. Pô, mandei barco, mandei carro, mandei navio, mandei helicóptero, você não pulou para dentro. Então isso acontece mesmo. E é lógico, a gente está fazendo aqui uma analogia, mas nas pequenas coisas do dia a dia, isso acontece demais. Demais. Eu vejo isso muito. O cara tá com a oportunidade na mão, na cara, e não consegue fazer. Está sempre inventando desculpa. Eu vou dar um exemplo aqui Fique à vontade. De um amigo que me procurou, ele queria fazer muito networking e tal. O que você gosta? Eu gosto de confraria, gosto de vinho. Sabe, por que você não monta uma confraria sua? Ele tentou várias vezes entrar em outras confrarias, não conseguia. Eu falei, monta a sua. Não, mas eu não consigo 10 caras. Eu falei, mas você consegue um? Pô, já tem 2, certo? Exatamente. Você já vai sentar. Na próxima, cada um chama mais um. São 4. Depois, 8. Multiplica fácil. É só começar. Né? Então, veja que você pode criar a sua oportunidade. Só que se você não estiver preparado para isso, se você não tiver o conhecimento, muito provavelmente você fica estagnado lá. Né? Eu vou, falando de preparação ainda, e de criar a sua oportunidade. Preparado versus pronto, eu estou anotando aqui. O que você encara de diferença? Por quê? Estou fazendo essa pergunta. E aí eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho uma palestra onde eu falo da importância da preparação. Eu tenho um curso gravado com mais de 3 horas de gravação, onde eu falo somente da importância da preparação. O curso chama Desafio Seus Gigantes, a preparação. Nunca lancei. Mas nunca lancei porque nunca lancei. Por quê? Porque nunca lancei. Ai, vamos começar a falar de crenças limitantes aqui. Mas assim, nunca lancei porque... Deixei ali, foquei no podcast, não é um negócio que... não lancei por causa disso. Não, gravei, tenho ele, nunca lancei. Dele já saíram palestras. Então eu já peguei ele, fui convidado para palestra. Pô, eu tenho pronto, então vamos transformar ele em palestras. Então eu fiz 2 palestras, catando o escopo da importância da preparação e 2 palestras diferentes para públicos diferentes. Um para o restaurante e o outro para as pessoas que são assistidas pelo Instituto Mesa Brasil do Sesc, que eu tenho uma parceria com eles. As pessoas esquecem que preparado é diferente de pronto e que eu não preciso estar pronto para que algo aconteça. E como é me manter preparado? Você tem 16 anos de venda e muitas pessoas vão olhar para você e falar, Cleiton, você está pronto. E eu acredito que você talvez, não estou pronto, eu estou preparado. Porque a preparação ela é contínua, não existe um dia sem preparação. Aí eu quero citar os meninos que eu gravei ontem, que é o Igor Tofalini e o Fernando Rufino, que são atletas, um é bicampeão paralímpico, o outro é medalha de prata paralímpico, tricampeão mundial, bicampeão mundial. Eles falaram, é chato se preparar todos os dias, mas eu me preparo para um dia. E você se prepara para uma venda, não é para 2, 3 vendas, você prepara para uma venda, acabou essa, você tem que estar preparado para outra. Como que é essa questão do fazer que as pessoas entendam que preparado e pronto são coisas diferentes, talvez você nunca esteja pronto? Exato. As pessoas, elas colocam muitas vezes uma pressão muito grande em si mesmo, sabe? E isso é uma procrastinação também, né? Então, a pessoa pode já estar preparada para aquilo, mas ela nunca se sente pronta para aquilo. Eu acho que você chegar à perfeição é impossível. Você sempre vai ter uma melhora para ser realizada em alguma etapa, tá? Então, eu procrastinei muito já na minha vida, né? De não querer fazer palestra, cursos e por aí vai. E aí a gente fala, cara, mas o que exatamente está me amarrando? O que exatamente está me prendendo? Na hora que você analisa, cara, nada. Porque isso...
Eu nunca vou chegar num produto perfeito. Eu preciso lançar esse produto. Uma vez lançado esse produto, eu vou receber retornos, feedbacks, eu vou perceber que aquilo pode ser melhor. E o que eu vou fazer? Sempre melhorar. Exatamente. A gente não pode achar que chegou naquele estado, né, ótimo e dali morreu. Dali nunca pode ser melhor. Então, o grande... Não vou nem dizer que é erro, assim, mas eu acho que as pessoas, elas querem elas não se sentem prontas porque elas se colocam uma pressão muito enorme, uma pressão muito grande para colocar um estado de perfeição. Só que a partir do momento que ela entender que esse estado de perfeição ele não existe, ela nunca vai chegar, é uma melhoria contínua, aí sim ela vai se sentir pronto para aquele momento. Então você tem que, você está em preparo, mas essa prontidão que você está hoje, ela já é bênção na vida de muitas pessoas. Porque tem pessoas que nem aqui estão. Exatamente. Então a partir do momento que ela entender isso, perder um pouco do egoísmo, eu costumo dizer, né, que a pessoa que também não gosta de transbordar na vida de outras pessoas, não quer é um pouco egoísta, não é? Todo mundo tem um valor. Todo mundo tem algo bonito e lindo para ser transmitido. Todo mundo é capaz. Tem aquele ditado, né, até de pegar a mão, né, que você pega na mão da pessoa uma palma para cima, uma para baixo, né? Ninguém é tão burro que não possa ensinar algo e ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo, né? Perfeito. Então, é muito sobre isso, né? As pessoas, elas se acham incapazes. A gente... Não sei se é o sistema, para não falar outra coisa, que faz com que a gente... Eu ainda tô novo para tomar processo. Aí eu vou ter que chamar o Carrara e falar, Carrara, não cobra. Só me defende. Mas eu vou te citar uma história. Eu tenho uma funcionária que ela tem 7 filhos, né? A Jennifer. E a gente conversa muito, assim. E eu levei ela num dos eventos nossos, ela viu lá umas palestras e tal, e ela ficou maravilhada, assim, sabe? Ela falou, nossa, que conhecimento. É legal. Antes disso, Edu, ela não se sentia importante. Ela falou, eu não tenho nada para transmitir de conhecimento. Eu falei, Jennifer do céu, você cuida de 7 filhos. Como você não tem conhecimento? aí eu falei para ela, olha, eu aprendo muito com você. Ela, imagina, como que você aprende comigo? Gente, tem uma coisa, gestão do tempo, produtividade, para uma mãe que trabalha, ela é esposa, ela é filha, o pai, a mãe tem problema de saúde, ela tem uma irmã com problema de saúde. Além disso, ela tem 7 filhos para cuidar. Tem melhor gestão de tempo que isso, produtividade? Meu Jesus. Cara, ela ensina demais. Ela ensina demais. Sem falar, às vezes, né? Sem falar. Só o fato dela contar a vida dela, como que ela lida com tudo isso, já é uma lição de vida. Então, pausa. Quando que ela vai estar aqui? Opa! Na hora que você quiser, Edu. Ela... Ó, chega a me arrepiar. Porque... Falar um pouquinho do podcast não era isso, mas enfim. Eu acredito que histórias mudam vidas. Eu tenho um amigo agora que vai ter o 8º filho, né? E tem gente que fala, ele é maluco, não tem dinheiro pra tudo isso. Entenda que não é sobre dinheiro. Entenda que um curso, né, vamos falar como você falou dela, muitas vezes o curso que ela dá é o curso da vida. Eu não preciso formatar igual eu formatei o meu curso da importância da preparação. Muitas vezes, se ela falar pra você, vir aqui gravar, a gente pega tudo que ela gravou e faz o escopozinho de um treinamento. Por exemplo, ela fala, Jennifer, é assim agora que você vai fazer, porque nós entendemos isso, isso e isso, nós só vamos rebustar, deixar bonito o que você ensina com tanta simplicidade. Só que eu gosto da simplicidade e eu prefiro a simplicidade no ensinamento porque eu atinjo todo mundo. Desde o mais refinado ao mais simples. Porque o mais refinado entende a linguagem simples. Ele pode não querer se misturar porque é um mala. E muitos passaram por isso. E a grande maioria hoje passa pelo estado da simplicidade no estado genuíno. Porque às vezes você fala simplicidade e o cara vai pensar, o pobre, o relaxado. Não. É a simplicidade, é a humildade genuína, aquela que sai de dentro de você. E quando você fala, nossa, Jennifer, você tem muito para ensinar, são 7 filhos. Muito mais do que você como patrão dela, como líder dela. E ela nesse mundo de, não, eu não consigo. Ela diminui a capacidade dela, não nem crença limitante, mas é porque é tido que a pessoa que tem 7 filhos... Talvez no estado social que ela tenha, é uma pessoa incapaz. Mas você disse que ela tem 7 filhos, pai e mãe doente, uma irmã doente. Doente não é um termo legal, mas assim, com problemas de saúde. No qual ela cuida dos 7 filhos, ela trabalha, ela cuida do pai, ela trabalha, ela cuida da irmã, ela trabalha. Como que faz isso? Né? Então,
ela consegue mais do que ninguém sentar aqui e falar, eu me descabelo, E ela mas eu poderia faço. se colocar como vítima. Ah, vou pegar lá uma ajuda de custo do governo, não vou trabalhar e vou... Mas não. Ela acha que o trabalho... Ela acha não, ela tem certeza, né? Que o trabalho dignifica e ela vai atrás do dela. Então ela não fica como vítima. Ela é protagonista da vida dela, com todos as dificuldades, percalços, né? Os né? percalços. E ela vai lá e É aquilo que a arrebenta. gente falou nos bastidores, né? Eu acho que ninguém tem problema, né? Porque, assim, se eu contar do meu problema, talvez você conte um, talvez o seu sócio conte outro, talvez o Dario aqui conte outro. O problema, ele é do tamanho que eu dou pra ele, né? E o que isso tem em relação com a venda? E eu trago pro seu trabalho. Porque eu tenho vários problemas, você tem vários problemas, mas o que isso tem em relação com a venda? O que isso te atrapalha a vender? No Dario, o que o Dario tem de problema e dá um tamanho muito grande pro seu problema e te prejudica na venda. E o que o meu problema, que eu dou um tamanho gigantesco, prejudica o seu fechamento. Eu acredito que toda empresa ela existe para resolver algum problema. Tudo. Seja tornar mais barato, mais rápido, enfim. E então a gente começa por aí. Quando tem problema, é bom. Porque você tem algo para resolver, tá bom? Então, a partir do momento que o vendedor, né, qualquer pessoa entender isso, só que você não pode ficar chorando pelo problema, certo? Você tem que ficar... Você tem que ter a postura do quê? Como é que eu vou resolver esse problema? Se você não tiver problema nenhum para resolver, tá esquisito. Não tem processo de venda, não tem nada, né? A empresa, produto, tudo existe para resolver esse problema aí. E toda vez que eu perdi uma venda, Edu, eu voltava e pensava, o que eu vou fazer agora para não perder mais essa venda? Aonde que eu errei que eu não vou errar mais? Tá? Então isso era muito importante. Tem vendedor que ele simplesmente ele fica bravo, ele esperneia, xinga a pessoa. Pô, mostrei pra ele, é tão óbvio que ele precisa... benefícios, né? Como é que o cara não quer? Nananana. E vira, vai pro outro. Às vezes, Edu, você ter um não te ensina muito mais do que ter um sim. Porque quando a venda fecha, às vezes você fez um processo errado, mas de alguma forma o cara comprou, você esquece daquilo e não reflete. Exato. Já o não, ele faz você refletir. Só que tem gente que não para pensar. Então a grande mentalidade que me ensinou aí no mundo das vendas é você a todo não refletir. Então eu gosto, né? Claro, eu quero vender. Mas a cada não ele me ensina algo melhor, que é a evolução que a gente estava falando aqui atrás. Porque são detalhes, né? Eu acho assim... Você tem uma certa experiência, acho que não, você tem uma experiência, pô, na venda do seu produto muito maior do que a minha, que eu não tenho experiência nenhuma e nem conheço. Que ainda assim você percebe arestas a serem cortadas, arestas a serem ajeitadas. Mesmo tendo um potencial de venda, mesmo tendo feito negócios milionários, talvez bilionários na empresa que você trabalhava, hoje vindo para vendas que talvez são menores, mas são boas, e você fala, caramba, eu vendia 1 bilhão para as empresas de celulose e eu não consegui vender 10 mil. Né? Aí você fala, por quê? O público é diferente. Né? O que eu conserto? Porque assim, na venda one-on-one, que eu acho que a grande maioria da venda do seguro é one-on-one, né? 1 a 1. Sim. Você pega o cara que ganha 7 mil reais, você pega o cara que ganha 100 mil reais, você pega o cara que ganha 3 mil reais, você pega o cara que ganha 1 milhão de reais. Como que é transitar em todos esses meios e como que é as mais peculiares dúvidas de cada um desses meios? Porque eu acho que estar nas mais diversas classes te faz aprender bastante. Como que é isso? Essa pergunta é sensacional. Por quê? Nós que somos vendedores, nós precisamos entender o perfil comportamental de todos os clientes, tá? Desde o 2 mil a 2 milhões por mês. Só que se você for avaliar a essência, ela é praticamente a mesma. Todo mundo tem um valor familiar, Sim. Todo mundo tem alguma coisa que ele gosta, um sonho, um problema que ele quer resolver. E aí cabe você, vendedor, a descobrir isso. Então, o vendedor que ele sai descarregando todo o conhecimento técnico dele, esse não vende bem. O vendedor que vende bem é o que extrai do cliente qual é a necessidade do mesmo. Pô, legal. É isso aí. Então, o vendedor ele tem que mais perguntar do que informar. Com o conhecimento técnico dele, baseado nas respostas que vão vir, aí sim ele vai pegar das 1.200 soluções e vai trazer aquela que realmente resolve a dor. Então,
aquela pessoa de 2 milhões por mês, talvez ele já esteja pensando realmente na sucessão do seu negócio. Pô, eu ganhei todo esse dinheiro. Na hora que eu morrer, alguém vai ter que pagar imposto, precisa, né? Alguém vai ter que, né, ter algum problema lá para suceder tudo que eu tenho. Por que eu já não posso planejar e pensar nisso agora? Já aquele cara de 5 mil reais, ele já está pensando no pãozinho do dia a dia mesmo. Cara, se eu não puder trabalhar, como é que fica a escola da minha filha? Como é que fica o meu aluguel? Como é que fica o meu plano de saúde? Uhum. Mas você entende que ambos querem resolver alguma coisa? Aí a gente estava falando do problema, né? Parece que o problema do vizinho sempre é maior. Exatamente. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem alguma coisa para resolver. Então o vendedor ele precisa descobrir qual é. Você falando isso me lembra do que o Bill Gates falou, acho que numa entrevista. Qual é o problema que um bilionário tem? Então, aí vamos lá. Né? Pega um Patek Philippe. Um relógio que... Baratinho. Não é um relógio, gente. Ele é status. Exatamente. Então, né, o bilionário, o que ele quer? Ele quer ter o melhor iate, ele quer ter o melhor relógio, porque é status. Eu posso ter, eu posso comprar. É o caminho que ele tá, né? Exato. Tem coisas que nem à venda estão, que é o acesso. O Patek Philippe é assim, né? Patek Philippe é assim. Você não pode Eu chegar não lá na chego, loja, eu compro. tenho dinheiro, quero comprar. Não, peraí, você tem que entrar numa Quem é lista. você? Quem é você? Quero entrar numa lista. Mas peraí, não é qualquer um que entra na lista, né? Então é isso. Né? Caramba, por que isso é legal? Porque você começa a observar que independentemente de onde eu estou, eu sempre tenho algo para solucionar. Eu sempre tenho algo para resolver. E aí, pensando nesses mundos, qual é a maior taxa de cliente? É o C, o B, o A ou A mais? Qual que é a sua maior taxa de cliente? O meu em específico. Isso, não, eu acho que vou ampliar. Do seguro de vida. O seguro de... Pensando acho que no seu nicho, porque aí vai ter o seguro de vida de banco, vai ter... Pensando naquilo que é a sua linha de trabalho. Isso. Vamos melhorar. O nosso seguro, ele é mais requisitado para público classe B, B mais para cima. Tá? Entendi. Significa que um cara C ou B menos não consiga? Não. Depende muito do quanto ele dá de valor a isso. Da experiência que ele teve de vida, Entendi. né? Que são os comportamentos que ele teve. Então, meu pai faleceu por causa... meu pai teve um acidente muito grave, onde ele ficou tetraplégico. E por conta disso eu passei fome. Eu não quero que meus filhos passem fome. Então, no suadinho lá, ele vai pagar o seguro dele. Porque ele vê muito valor nisso. Tem aquele cara milionário lá que talvez não vê valor nenhum. Então, o seguro ele pode ser vendido de R$100 a R$1 milhão por mês. Qual que é a parcela mínima? É R$100 mesmo? 250. Barato pra caramba. Barato pra caramba. Só que o que é mais comum pra gente? Nosso ticket, né? Gira em torno de 1.000 pra cima ali. R$1.000, vai, vamos colocar aqui. R$1.000 seria a média, né? 1.000 mensal. 1.000 mensal seria a média. Mas tem gente que paga, enfim. O quanto ele pode, né? Exatamente. Eu achei interessante uma hora que você falou. Depende do tamanho do problema que você tem e o quanto você está disposto a resolver. Porque tem gente que tem um problema muito grande, mas ele quer resolver metade desse problema. Já é alguma coisa. Você falou do plano de saúde. Você tem plano de saúde para sua família? Tenho. É caro, né? É caro. Eu tenho também. Então, hoje, brincando, um plano de saúde, se você usar mais ou menos, você tem 2 filhos, eu tenho uma filha, a gente vai gastar em torno de R$1.500 mês. O meu é 3.200, Edu. Eu quero saber qual que é esse teu aí. Mas você paga além do que eu pago, então. Somos em 4 lá, né? Eu sou em 3. Mas... Você tem quantos anos? Eu tenho 45, vou fazer 6 agora. A sua esposa? 42. Eu acho que é a idade. Eu tenho 38, minha esposa vai fazer 39. Pode ser. Acho que é a idade e os 2 filhos, acho que... Aí 6 e 3. Te encareceram. Porque todo ano sobe bastante, não é um pouco. Todo ano sobe bastante. O plano de saúde é absurdo. Como que é a questão do seguro de vida para eu solucionar esse problema que você falou? Legal. O risco morte, por exemplo, os seguros da Prudential, ela congela a sua idade e sua saúde. Então, se você começar a pagar um seguro comigo aqui com 38 anos, vamos supor que você faça um período de pagamento de 10 anos, você vai pagar os próximos 10 anos como se tivesse 38. Opa! Então, quanto antes você começar, de fato é melhor. Terminou de pagar esses 10 anos... Tem a taxa de idade no pagamento. Para entrar, né? Depois congelamos. Legal. Então a gente favorece aquele que começa o planejamento mais cedo. Nossa, né? Demorei. Porque pensa bem, você vai começar com 38 anos. Qual a diferença você começar hoje ou o ano que vem? O ano que vem você vai pagar pelos mesmos 10 anos, só que o ano que vem você vai começar com 39, ou seja, você vai pagar mais caro e vai ficar um ano descoberto.
Então não faz muito sentido. Então quanto antes você começar, de fato é melhor para você mesmo. Caramba, que legal. Que legal. Já fiz uma venda, hein? Quase, tá chegando. Já gerei acesso de urgência. Preciso falar com a minha esposa. Próxima vez eu vou trazer ela aqui. Traz ela pra gravar. Mas porque é interessante isso, porque o plano de saúde, a idade vai indo. Ah, sim. Vai indo. Cada vez que você muda de faixa etária, eles te sobretaxam por isso. Vamos lá, eu pago o plano de saúde. Vou continuar nesse raciocínio. Eu sou militar, tô pagando lá no nome da minha esposa, por exemplo. Você diz que é individual. Eu sofri um acidente no meu trabalho. E o meu plano de saúde não tá cobrindo tudo que eu preciso fazer. Nós sabemos que o plano de saúde tem esse problema, em alguns momentos precisa entrar com pedido e tal, não está cobrindo tudo que eu preciso fazer. Eu consigo utilizar o seguro da minha esposa aqui? Se eu estou protegendo a sua vida, né, um seguro para você, aí eu utilizo a sua pólice. Eu tenho te seguro proteger. família? Da Prudential não. A gente protege sempre individualmente. Ah, sempre individual. Justamente por esse congelamento de idade de saúde que eu falei. Então, o irmão gêmeos nasceram, né, mesmo de mesma... Entendi. Podem ter apólices diferentes também, tá? Então depende muito do estado de saúde de cada um, né? Então o que ela consegue fazer, por exemplo, em caso de morte dela, é eu pegar o dinheiro. Tem uma cobertura em específico, por exemplo, que é o assistência funeral, que pode ser familiar. Então a gente faz assistência funeral no nome dela, que também inclui você e sua filha, por exemplo. Pra mim você não vai vender não, porque eu não posso. Olha, eu vou estudar. Não, é sério, eu tenho essa curiosidade mesmo. Eu vou estudar. Porque o que é mais dito é que a gente não pode. Por ser militar, por ser bombeiro militar, ser da força de segurança e tal. Então o que é mais dito? Vocês não podem. Eu costumo dizer assim que depende. Tudo depende. Vamos analisar. É minha dúvida. Como que eu não posso, gente? Eu tô num negócio que pra eu morrer é daqui pra ali. Até pessoas aí que de repente estão nos assistindo, o cara tá fazendo um concurso público para ser policial militar. Exato. Muitas vezes é melhor que ele, antes dele assumir... Feche antes. Para não correr esse risco. Para não correr esse risco. Né? Tem isso também. Ah, interessante. Se você... Aí que vem a questão planejamento, né, Edu? Tudo que você planejar antes acaba sendo benéfico em todas as esferas. Legal. Eu vou fazer mais uma sobre o plano de saúde. O seguro, ele não substitui, né? Não, complementa. Eu gosto de pensar do plano de saúde o seguinte, ele é uma contenção de despesa. Cara, me acidentei, veio a ambulância, me levou para o hospital, então me internou, fiquei lá, essa despesa que você está tendo com esse problema, o plano de saúde está resolvendo. Já o seguro de vida é o impacto que isso tem na sua vida laboral. Então você se acidentou, você está internado lá, você não está mandando o podcast aqui. Então, isso pode ter uma diminuição de renda. Sim. Ou ainda, você saiu lá da internação do hospital, só que agora você vai ter que fazer N tratamentos. Fisioterapia, uma cacetada de coisa. Tem casos mais graves, onde você tem que contratar um enfermeiro, você tem que montar praticamente um hospital dentro de casa. E daí? Da onde vai vir esse dinheiro? Né? Daí o seguro de vida pode apoiar nisso, entendeu? Eu paguei um benefício semana passada para um advogado, ele teve um câncer, recebeu 1,5 milhão. Ele vai ficar, a expectativa é que ele fique 10 meses sem poder atuar. Então esse 1,5 milhão vai financiar o quê? Justamente essa fase. Perde dinheiro 10 meses sem atuar. Então o que ele vai fazer? Ele vai focar na saúde, vai buscar os melhores tratamentos, sem se preocupar com a renda dentro de casa, que esse 1,5 milhão veio para... E ele continua pagando após o pagamento dessa pólice? Ele tem várias coberturas, no caso dele, né? Então essas outras coberturas ele continua pagando. Essa em específico da doença grave ele já recebeu, aí não precisa pagar por ela. Mas ele pode contratar de novo? Aí depende. Depende da doença, depende da cobertura, aí depende. Porque a seguradora. Porque agora a seguradora vai fazer uma nova análise numa nova contratação. Né? Aí dependendo do que ocorreu, pode. Pensando, vamos dizer, num pode câncer. Sobretaxar ou cancelar. O câncer tem a questão de remissão, são 5 anos, né, para a pessoa esperar. Então, dentro desses 5 anos, provavelmente ele não possa fechar, ou se fechar. Exato. O preço é um preço diferente. Pode sobretaxar, exatamente. Entendi. Mas tem que ser analisado cada caso, tá? Esquece esse negócio de não pode. Nada é fechado, né? Nada é fechado. Não, isso não dá e acabou. É mais difícil, mas não significa que é impossível. Pode ter mais objeções, né? Tem Você que analisar. pode ter um custo maior, um problema maior para fazer. Legal. Sempre consulte um especialista. E uma coisa outra coisa, você está falando bastante coisa, Cleito, que me pega. Eu anotei, não é sobre conhecimento. Segura a frase, porque quando você fala não é sobre conhecimento, qualquer um acha que possa estar fazendo as coisas. O conhecimento ele não é só o que me importa.
Porque o que mais tem é cientista de porta de casa, né? O que mais tem é professor de internet, o que mais tem é isso. Enfim, gente, eu tô na internet, eu não tô criticando, tá? Só tô falando desses que acham que são qualquer coisa. É sobre o que o cliente precisa. Então, se eu sou um professor de internet, ao invés de eu ir lá e só ficar falando faz isso, faz isso, será que o que eu tô falando alguém tá realmente precisando? Como você capacita a sua equipe para que, às vezes, você chega um cara lá que ele sabe tudo sobre seguro de vida. Sabe mais da Prudential do que você, que é um franqueado dela. Só que é um ruim como vendedor. Ruim, porque ele chega e descarrega todo o conhecimento técnico. Como que você capacita essas pessoas? Conhecer pessoas. Exatamente. Você se torna um bom vendedor a partir do momento que você conhece de pessoas. Então, a gente cai nesse erro de só treinar as técnicas. É importante, precisa, tem que saber, né? Mas a venda, Edu, ela ocorre quando há uma confiança. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não confiar em mim, você não vai fechar comigo. Tá? Eu posso ter um produto nem tão bom assim, mas se você confiar em mim, você vai fechar. Então, essa relação humana de confiança, antes de uma venda, existe essa confiança acontecendo, ela é muito importante. Então, eu preciso entender de pessoas. Né? Eu não posso chegar aqui igual um ogro, né, e te tratar mal. Você não vai querer fazer negócio comigo. Sim. Mas tem pessoas que preferem essa simplicidade. Então, é que hoje aqui eu não tô fardado, né? Mas eu ando de terno, gravata e vou visitar essas pessoas. Não tá pra guerra, né? Eu já fui várias vezes atender agrônomos. O cara dono de fazenda, ou às vezes aquele agrônomo que é mão na massa, que tá lá na fazenda dele. Não sendo chulo, mas o chucro mesmo, né? O chucro não, que ele pega, ele fala, ele é... Exatamente. Na boca. Agora, eu vou chegar lá todo engomadinho. Porque eu tô com essa roupa, não tenho o que fazer. E aí, como é que eu quebro isso? Como é que eu acesso isso? Você tem que começar a falar no mesmo linguajar. Tem que usar tons mais caipira. Né? Ele tem que sentir que você, apesar de estar vestido daquela forma, você tem alguma equivalência com ele. Sim. Você tem que entender do negócio dele. Meu pai foi agrônomo, plantador de café. Ele acabou falecendo muito cedo num acidente. Mas a gente sabe, né, qual que é o perfil da pessoa. Então, você ter muito conhecimento, muita bagagem, muita vivência para saber se conectar com as pessoas é o que gera realmente resultado. Você acredita, não sei se pode afirmar isso, que a sua vivência ela te favorece muito mais do que o seu conhecimento? Aí vem aquela frase que eu usei: a sorte favorece uma mente bem preparada. Então eu costumo dizer que nós temos que nos colocar em movimento. Tem que conhecer pessoas diferentes, reuniões de networking, viagens para lugares, confrarias, restaurantes. Tudo isso é bagagem para sua caixa de ferramentas. Em que momento você vai utilizar isso? A gente ainda não sabe. Aí que vem também você ter a visão de saber buscar aquela ferramenta que está lá na cachola e aplicar ela, né, na reunião. Então não adianta ter conhecimento, tem que ter atitude também, tem que ter visão, enfim, para trazer aquilo. Interessante, porque você falando isso, hoje eu devo ter, cara, uns 40 vídeos já de podcast, fora... Quando eu entendi a questão de confrarias, de eventos, de me conectar com o network, de trabalhar em bastidores de eventos. Trabalhei no bastidor do X-Business, não sei se você já ouviu falar do X-Business, do Jorge Cotes. Trabalhei como staff deles justamente para conhecer os bastidores, entender como que é aquela maluquice, que ser staff, Jesus, ser staff. Eu gosto, porque eu gosto dessa parte da correria, mas é sem dormir. É praticamente 3 dias de evento virado, porque você dorme, tem que estar mais cedo que todo mundo, embora mais tarde todo mundo. Então, quando você fala isso, e eu percebo, até vou citar os meninos ontem que estavam aqui, que eles são peãozão. Assim, são atletas, bem-sucedidos, mas são peão. E eu tive na minha família, meu avô, o pai do meu pai, foi administrador de fazenda. Eu não tenho nada a ver com peão, eu não tenho cara de peão, mas eu vivi durante um tempo em fazenda, colhendo mandioca, andando de cavalo, vendo meu tio ordenhar a vaca, tomando leite direto da vaca com groselha. Então eu tive essa vivência. Nunca capenei nada, né? Mas assim, eu tive essa vivência. O meu tio que mora em Florestópolis, eu ia muito na fazenda dele, a fazenda dele de café, tudo, tal, lá que ele administrava. Então é legal porque ontem eu tava conversando com eles e eu percebi que no meio da conversa eu já tava mandando um moço, eu já tava falando mais caipirês, porque eles gostam desse linguajar. Eu cresci ouvindo os modão de viola com meu pai, cresci ouvindo esse tipo de música, então eu percebo que às vezes a gente
essa ferramenta, esses 40 vídeos, essas mais de 40 pessoas que sentaram aqui, me alimentam com ferramentas que em algum momento eu consigo utilizar. Digo isso porque eu jamais imaginei que eu sentaria à mesa de um Eduardo Carraro. Aí, você conhece ele, você sabe quem é, enfim, né? Nós não estamos aqui para falar do que ele tem ou do que ele não tem. Mas quem o conhece na cidade sabe quem é o Eduardo Carraro. Sim. Então, quando eu me propus a viver a vida que eu quero viver hoje, como empresário, como um podcaster, como empreendedor, eu sempre criei uma objeção de como sentar na mesa de um cara como o Eduardo Carraro, ou de outros caras que eu sentei, onde nós fizemos, eu consegui trazer um pessoal de Itapema para fazer um evento aqui de venda imobiliária. Pô, sentei do lado do Maurício de Biagi, do Alexandre da Bravino, e do dono do Bolonha, do Jorge. Então eu sentei do lado desses caras e eu ficava, caramba, aquele menino lá do Cincão, né? Aquele menino que ranheta, né? Cabelo tudo desgruvinhado, e sentado na mesa desses caras. O que eu fiz para estar aqui? Aí eu comecei, pô, eu me movimentei. Aí, ó. E tudo aquilo que eu achei, e é legal, eu acho que isso tem a ver com a venda, que eu não tinha capacidade, eu percebi que eu me movimentava, mesmo com a crença limitante de capacidade, e acabei conquistando alguns espaços. Não à toa, onde nós estamos hoje, dentro da Tarobá. Do maior grupo que está em multiplataformas dentro da cidade. Porque não foi à toa, não foi porque alguém olhou para mim e falou, ele é bonitinho, vou pôr ele lá dentro. Não, eu não fui descoberto na rua. Você conquistou. Foi um movimento. Então, eu acho que quando você fala isso, tem que parar de falar, eu acho. Quando você fala isso, deixa claro que o movimento gera o resultado. E o movimento, ele não pode ser um movimento egoísta. Olhando para dentro de mim, no que, eu tô na Tarobá, eu sou o cara que mais vende Prudente em Londrina, eu tenho o meu instituto Conecta e Cresce, eu sou pica. Não é isso. O movimento, ele sempre é baseado em pessoas. E aí, nisso, eu entro no Instituto Conecta e Cresce. Em que momento ele chegou para você? Eu adoro falar dessa história, porque é um movimento de muita conexão. O Instituto Conecta e Cresce, ele existe, que é justamente para apoiar aquele empreendedor, aquele autônomo, profissional liberal que ele se sente sozinho. Sim. Aonde que eu vou buscar o conhecimento importante, né? Não ficar recebendo vários conhecimentos que ele fica até meio perdido, né? Onde que eu encontro um método que eu posso crescer e me desenvolver para o meu negócio. Uhum. Então, é um instituto de educação para empresários. Juntamente a isso, nós fazemos encontros de networking. Então, nós temos produtos presenciais para fortalecer essas pessoas. O que um está fazendo de bom que pode ser aplicado para o outro. Eu acredito muito em conexões, né? Então, Sim. Eu cheguei aqui graças ao Carraro. Sim. Então, olha isso. Os meus sócios do Instituto Conecta e Cresce, nós fomos num evento de networking, nos encontramos, nos conhecemos, passado um tempo, viu que o cérebro se cruza, né? Uhum. O cérebro transou lá e saiu um filho que é uma empresa. Então, nós temos os mesmos ideais. Então, nós nos colocamos em movimento e nos encontramos. Eu lembro que a gente pagou o VIP desse evento, ou seja, eu queria estar em contato com pessoas dispostas a investir, a investir um pouco mais, né? Encontrei com eles e hoje a gente tem uma empresa em conjunto, tá? Então, o movimento do Instituto é justamente dar essa oportunidade, como eu contei aqui o caso da Jennifer. Uhum. Recentemente também uma pessoa, né, nos procurou que ela estava batendo na trave em várias entrevistas. Então, olha só, ele não é empresário, ele quer entrar dentro de uma empresa. Aí ele falou, Cleiton, mas me ajuda com esse currículo. Na hora que eu olhei, realmente ele não estava estrategicamente bem montado. Sim. Então, ele me mandou o escopo da vaga, mandou o currículo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele colocou habilidades que a vaga não precisa. Ele colocou desejos, experiências que a vaga não precisa. Então, são coisas assim simples, fáceis de ajustar, mas muitas pessoas estão perdidas. E aí depois ele me falou, nossa, Cleiton, eu estou me sentindo ignorante. Falei, não se sinta um ignorante. É simplesmente uma bolha, né? Uhum. Eu costumo dizer. Porque ele ainda não... Ele está tentando buscar um primeiro emprego, então ele não tem tanto conhecimento do que ele precisa fazer, mas ele tem muito conhecimento em outra esfera, que eu que estou vivendo em outro lugar, preciso dele. Então a gente só precisa nos encontrar e trocar experiências e nos conectar, um ajudar o outro. Então o Instituto ele tem esse viés, né, de promover tanto o encontro quanto dar o conhecimento que o cara precisa para prosperar.
eu gosto disso também. Tudo que envolve network hoje me fascina. No ano passado, o podcast ele vem dando viradas em 6 meses. Um pouquinho... em 6 meses, praticamente, o podcast veio dando umas viradas malucas. Veio acontecendo coisa na minha vida. Veio um sócio de Maceió, ele já não é mais sócio. Ele já não faz mais parte, porque é incompatibilidade de propósito. O cara é sensacional, é um cara que mora no meu coração, mas enquanto sócios não demos certo. Demos certo 3 meses. Ele veio, me ajudou a profissionalizar, falou que a gente tinha que fazer evento para vender o podcast. Nós fizemos um evento lá no Aurum, que é do Júnior e do Dr. William Azima. Fizemos um evento lá. Convidamos as pessoas, nós pagamos o evento, não cobramos, como é feito às vezes em alguns eventos de networking. E eu sei que dentro do evento, entre as pessoas, já rolou mais de 180 mil reais em negócio. Eu falei, cadê a minha parte? Brincadeiras à parte, tive benefício com algumas coisas, sim, graças a Deus, né? Mas não era sobre eu ter o benefício. Perfeito. Lógico que eu fiz para vender o meu podcast, mas é assim sobre o que as pessoas entre si fizeram de negócio. E isso me fascina, tanto é que lá nasceu a vontade de eu fazer mais eventos de network. Aí eu ia fazer um churrasco no fim do ano, acabou não dando, aí foi quando eu conheci a confraria. Aí na confraria eu vi o seu sócio lá, que é síndico profissional. Ramon. Isso, o Ramon. Folego. E aí eu falei, caramba, esse mundo aqui é um mundo que eu gosto. Esse trem aqui de sentar, conversar e comer é comigo mesmo. Então, vendo que o evento que nós realizamos, o Carraro teve participação nesse evento também, o Eduardo Ascioli participação nesse evento, que é o meu sócio que não é mais sócio, e eu falei, cara, isso aqui faz sentido pra mim, porque aquilo que é informal gerou uma formalidade ou gerou negócios que para algumas pessoas renderam muito. Pro cara que me filmava antes do estúdio que eu gravava, pra ele, brincando, caiu 50 conto, no mínimo. Que eu sei é 50 mil. Ele me fala em valor, mas eu sei quanto ele cobra. Né? Então, ele trouxe muitas pessoas pro negócio dele, porque a galera viu, cara, quem que faz esses vídeos seu? Quem faz o vídeo é esse cara aqui. É mesmo? Foi um monte de gente nele. Falou, eu sei que faz esse curso, eu sei que faz isso, não sou eu. Então, vamos conversar. Então, a parte do network, meu olho fica assim, ó. Brilha. Eu amo poder estar em conexão. E principalmente porque eu quero acessar esse mundo. Principalmente porque eu quero construir algo dentro desse mundo. Então, quando vocês falam de Instituto de Network, educação para empresários, aonde você faz ciclo de palestras, aonde você faz ciclos de confrarias, não sei se a gente pode falar assim, ciclo de encontros, aonde rola um salgado, rola um churrasco, rola um lanche, rola um vinho, depende daquilo que a gente quer atingir, a gente vai fazendo jantares próprios para os públicos que nós queremos atingir, mas isso eu aprendi tem 3 anos e meio, e isso é algo que faz muito sentido para mim, essa questão da conexão, porque hoje eu tô dentro da Tarobá, porque em algum momento essa conexão, que o próprio podcast é um momento de networking, porque tem pessoas nos assistindo, eu tô com você. Eu acabei de vender um seguro aqui, não é? Aonde? Vamos ver, precisa ver se eu posso, gente. Não, mas é sobre isso. Porque foram praticamente 40 pessoas. Tem pessoas que sentou aqui que a gente nunca mais volta a falar. Sim. Mas tem pessoas que sentaram aqui e eu acabei de ganhar um patrocínio aqui, não foi? Boa, tá aprendendo. Então, tem pessoas aqui que às vezes não serão meus patrocinadores, mas me colocarão com os meus patrocinadores. Então, acho que o network... Acho não, para de falar acho. Eu tenho certeza de que o network é uma melhor ferramenta do que o dinheiro. Eu vou até contar uma história de uma pessoa, o Emílio. Ele a princípio, quando ele começou a frequentar o Instituto Conecta e Cresce, ele era funcionário, vendia carros lá e fazia um marketing bem tímido assim para aquela empresa e passou a fazer o nosso marketing, filmmaker ali na hora, já story maker, acho que chama, que ele já vai colocando nos stories lá tudo que está acontecendo ao vivo ali. Esse cara começou a crescer. Um dia eu peguei e falei pra ele, ô Emílio, o que impede você de já não ter uma empresa dessa, cara? Você é super competente, o que tá te amarrando? Você já tem potenciais clientes. Ele, sei lá, Cleiton, acho que tô procrastinando aqui. Cara, deu, sei lá, 15 dias depois dessa conversa, ele mandou uma mensagem lá, falou, pedi demissão. Tô fora. Tô fora. Só que aonde ele trabalhava se tornou cliente dele, paga lá uma recorrência.
pessoas que estavam envolvidas no nosso instituto, né, que sempre frequentam, já chamou ele para cobrir um evento lá em São Paulo. Ele viajou de avião, era um sonho dele, ele nunca tinha viajado. Olha só. Ficou lá uma semana em hotel, tudo pago pelos caros. Tudo pago nas despesas e ainda ganhando para fazer o trabalho coisa dele. Boa. Melhor coisa que tem. E ainda resolvendo o sonho da vida dele. Depois ele já foi para Curitiba. Hoje, se você for tentar fazer eventos com ele, ele já não tem mais agenda. Caramba, que legal. Nós estamos falando de 3 meses. Tudo isso que eu tô te contando aconteceu em 3 meses. Que ele pediu demissão e tá sem agenda. Da noite pro dia, a vida do cara transformou. Cara, foi isso. Aí ele falou, ó, pra vocês do Instituto... A agenda, né? Ele tem muita gratidão por nós, ele vai estar sempre... Ele abre a agenda, Os né? nossos eventos, ele já tem lá o ano, né, todo para estar com a gente. Mas a agenda do cara bombou, meu. Mas isso que é interessante, porque foi uma conversa informal sua, sem saber que você ia perder o funcionário. E conexões, networking. Graças a ele estar nesses movimentos que ele conseguiu os clientes que ele tem Porque hoje. eu acredito que isso, sem saber que ia perder o funcionário, né? Mas eu acho que se você quisesse amarrar ele a você, perde o sentido do teu instituto. Não faz sentido nenhum. Porque eu acho que o sentido do network é, por mais que você trabalhe para mim ou trabalhe com você, eu te ensine a alçar voos mais altos. Vou citar o exemplo bíblico. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vai para águas mais profundas e jogue a rede. Eu acho que nesse momento Pedro olhou para Jesus e falou, eu que pesco, moça. Não, você não. Mas ele fala, por sua obediência, eu irei. Por quê? Ele sabe quem é Jesus e pela obediência a Cristo ele foi para águas mais profundas, jogou a rede e a gente sabe toda a história, que quase afundaram um barco de tantos peixes. Não comparando você a Cristo, mas nós podemos ter essa participação na vida das pessoas. Ei, vai para águas mais profundas. Assim como o Diego Menão fez comigo. Por que você não tá num grupo de televisão? Porque eu nunca fui, mas então você não vai estar. Então, alce voos mais longos, navegue em águas mais profundas, ousando, porque como vem acontecendo comigo em 6 meses, em 3 meses a vida pode virar de cabeça para baixo num sentido bom da coisa, que você fala, caramba, eu nunca imaginei estar onde eu tô, e hoje sem agenda ele, e hoje eu dentro da Tarobá. E qual é a sua participação dentro das pessoas que estão indo para esse grupo de networking, porque muitos não fazem negócio com você, fazem negócio entre outros, para dar essas dicas, para falar, ei, aquele cara faz sentido fazer negócio com você. Como que é a ação do Instituto Conecta e Cresce nesse sentido? A gente tenta fortalecer essa conexão, né? Então uma pessoa que, sei lá, eu tenho uma empresa de limpeza, por exemplo, né? Produtos de limpeza. Onde que mais se utiliza? Restaurantes, clínicas, condomínios, enfim. Então a gente tenta encontrar essa outra ponta. A gente é o elo, né? A gente faz essa conexão acontecer. Porque normalmente a pessoa que nos procura, que participa dos nossos grupos, ela sabe que ela precisa conhecer gente, né? Mas ela não sabe por onde começar. E nós que temos a rede de relacionamento, a gente abre essa rede e liga mesmo. Existe liga uma diretamente. contrapartida? Não existe. Pô, que legal. A gente não cobra por isso. O que a gente quer é que a pessoa frequente. Vai lá, né? Visita. Esteja junto. É isso que a gente está buscando lá. Né? Pô, realmente transformar a vida das pessoas. Porque e não ter a contrapartida, que normalmente acaba acontecendo, mesmo não cobrando, em algum momento acaba acontecendo parcerias, acaba acontecendo negócios. É interessante porque hoje a gente está acostumado a ver todo mundo querendo contrapartida. E a minha parte? Então, mas aí eu acho que fica muito comercial, sabe, Edu? Então, por exemplo, eu vou te indicar esse cara aqui, mas você faz negócio com ele, aí você me paga uma comissão, parece que meu trabalho foi resolvido e eu sei lá, eu não fiz para te ajudar, eu fiz para ganhar uma comissão, sabe? Acho que nosso instituto não tem esse... Isso é legal porque você tá muito mais tempo que eu nesse negócio e eu encontrei muito disso nessa jornada minha, nessa maluquice de 6 meses. Tá, cara, eu te ajudo, mas... Eu falei, caramba, mas eu me lasquei, mas... Mas o quê? Que você vai querer usar o meu corpo, né? O que você tá querendo de mim? E eu percebi que muitas pessoas eles só fazem negócio se você entregar algo para eles. Eu falei, cara, mas aí perde o sentido do networking, perde o sentido da conexão. A reciprocidade. Isso. Eu vou te contar a história que aconteceu com a minha filha, tá? Uma criança, ela não entende dessa questão de reciprocidade. Mas a gente, quando mudamos lá para o nosso condomínio, nós recebemos a visita de
de uma vizinha que veio trazer um bolo, né? Um doce, um agrado lá. Bem né? filme, bem filme. Bem coisa. Aí minha filha foi lá, poxa, que legal, né, papai? O que a gente pode fazer por ela também? Assim, cara, no automático. Então nós, como seres humanos, a gente tem essa reciprocidade já, né? É nossa, né? É nossa. Só que às vezes a gente, como adulto, atrapalha. A gente quer tá estragar. pensando só em- A gente quer estragar isso. E quando a coisa acontece de uma forma muito natural, vai voltar em dobro mesmo. Sabe? É até bíblico, né? Muito, muito massa você tocar nesse ponto. Não sei se você conhece o Dr. Wagner Vieira, o endocrinologista. Ele é endócrino de alguns sertanejos. E quando eu tive a virada lá atrás do podcast, eu gravei com ele um podcast. E quando eu gravei com ele, o dele foi, se eu não me engano, o último episódio antes de eu fazer a virada na logo, mudar a logo. Minha logo não era como tá agora e tal. E eu falei, doutor, eu posso te apresentar o projeto do meu podcast? Ele, vai lá no meu escritório. Hoje ele tem um escritório de investimento e tem a clínica dele. Eu fui. Troquei uma ideia, falei, pô, eu tô sentado na mesa de um cara que além de médico, enfim, tem isso que, meu Jesus. Aí você sai na frente da gravação, você olha o carro dele, né? Ai, meu Jesus. Será que esse homem vai aceitar que alguma coisa, né? E aí, falando de forma assim, engraçada, mas eu sentei e ele falou, não acredito no teu projeto. Só vou definir com o meu marketing. Tal dia eu te dou a resposta, tal dia eu te falo como que a gente vai começar a fazer os depósitos do seu patrocínio. Eu falei, louco. Louco, né? Eu falei, oxe, mas eu vendi? Na minha cabeça dava. Ele provavelmente acreditou em você, né? Exatamente. Aí eu fui sentar com ele de novo, falando da nova fase do projeto. Ele falou, Du, você não precisava nem apresentar. Eu tô com você. Mas mudou o valor, né? Porque o jogo mudou, né? Eu falei, mudou. Mas, pela reciprocidade, eu falei, não, nós continuamos assim, assim, assado. Porque Ele te ajudou lá atrás. ele acreditou no momento onde eu não tinha o selo Tarobá. Aí, ó. Eu não tinha o selo Tarobá. Eu poderia chegar e falar, não, é X valor. Pra ele, se faz ou não faz diferença o X valor, não é o que me importa. O que importa é que eu quero ter a imagem dele junto a mim e ele quer ter a minha imagem junto a ele. Então é essa questão que pra mim faz muito sentido. Não é o que ele vai me entregar ou o que eu posso entregar. É a conexão do que a gente pode construir. Legal que você tocou nesse assunto. Eu lembrei de um evento que nós vamos fazer. Não sei quando vai ao ar este episódio, mas Na quarta agora, dia 26, vai o de ontem, o seu vai na no outra. comecinho de março ali, né? Isso. Então, no dia comecinho 21 de março, nós vamos fazer um evento ali no Paliano Premium que chama Conecta Up Saúde. Aham. Então, nós vamos reunir os profissionais da área da saúde, né, que tem essa dificuldade mesmo de converter dentro da clínica, do consultório, fazer isso alavancar. E aí fui convidar os palestrantes para compartilhar a história de sucesso deles. Então, vai estar o Auro Sinagawa, que tem uma baita de uma clínica Sim. aqui, o cara é sucesso, mais de 40 anos de história. Essa é antiga, hein? O cara. Então, Alexei Aidu, acho que é o sobrenome dele, ele é diretor do Instituto de Acupuntura do Paraná, e a Cristina Miura, que tem. Ela tem um programa Dentista Salva Dentes, né? Periodiária. Ela é super fera aí na parte de odontologia, né? Também no mercado digital. E esses caras, eles não estão cobrando nada para estar lá com a gente, eles estão pelo propósito. O próprio Auro falou, olha, eu não quero nada de vocês, eu quero ir lá transformar a vida das pessoas. Pô, sensacional. Isso é propósito. Eles estão lá pelo propósito. Entendeu? Cara, isso é sensacional. Quando você... E o propósito, consequentemente, gera negócio. Não, com certeza. A gente Consequentemente, nós somos o meio, né? Que nós vamos trazer todo o público para receber esse conhecimento, e a gente quer que esses caras façam negócio, e a questão se conectem. desse evento com a área da saúde. É toda a área que envolve a saúde, desde o profissional liberal, o educador físico, ao fisioterapeuta, ao médico, enfim, ao dentista, que quer melhorar o seu negócio, quer se posicionar como marca dentro do mercado? Com certeza. Então, todo mundo que tem... profissionais da área da saúde em geral Sim. mesmo. Normalmente, né, esteticista, fisioterapeuta, dentista, médico, ele tem o consultório ou clínica, Sim. né? E ele quer o quê? Melhorar cada vez mais, converter cada vez mais, tá com a agenda lotada. E esses caras, esses três que eu citei, são três pessoas de sucesso na área que eles Não tem atuam. agenda, né? Então, poxa, ir lá para ver o que esses caras fizeram, como foi no início. Hoje, às vezes, é fácil, né, de dizer, mas eles vão contar como foi no começo.
Então, às vezes, você está nesse exato momento. E depois tem o network, nós vamos ter o coffee break, tem o happy hour. Por que não apertar a mão do cara e falar, pô, gostei da sua palestra, me fala um pouco mais sobre, né, determinado assunto. E lá pode rolar outras sociedades, né? Porque eu vou lá para ouvir ele e conheço o José, que é amigo do João, que faz não sei o que com o Antônio. E aí a gente acaba tendo negócios juntos. Eu hoje, a maioria das coisas que eu faço não foi por causa de confrarias, foi porque... o treino é uma confraria, né? Onde a gente treina com a galera, tudo, porque o Carrara eu conheci por causa do treino. Uhum. O Diego Menão eu conheci por causa do podcast. E algumas outras pessoas eu conheci por causa de confraria. O Emanuel da confraria, a gente vem trocando ideia. O Pedro, a Charlene, que trabalha junto com os meninos lá. Então, para mim hoje faz muito sentido isso. Eu tinha muito medo de pagar. Não sei se é medo, mas eu vou pagar, vou lá jantar e o que vai rolar? E hoje eu falo, eu vou pagar, eu vou lá, eu vou jantar e vai rolar. Então, porque eu sou intencional. Uma sacada paga. É claro que se você for lá, entrar quieto, sair calado, não se der a oportunidade. Aí lembra que a gente conversou aqui um pouquinho antes, né? Qual é a minha parte nisso tudo? Então, se você pode ter ido em 5, em 10 eventos que nunca te rolou nada. Só que neste próximo, Edu, você pode conhecer aquela pessoa que vai mudar toda a sua vida. É um cara que vai te ligar com alguém, ou ele mesmo pode se tornar seu sócio. Eu citei aqui, foi num evento que eu fui no ano passado, diferente de todos que eu ia. Falei, fiquei na dúvida, vou ou não vou, é VIP, caro, blá, blá. Bem, vou. Fui. Virei sócio dos caras, entendeu? Então... Foi evento aqui em Londrina? Foi evento aqui em Londrina. Então, Time Out? Time Out. Foi lá do Fabiano. Fabiano, você aqui sentado aqui na mesa, Fabiano. Faz tempo que o Carraro falou que vai falar pra você vir aqui. O Carraro também, eu vou falar a verdade, hein? Mas o Fabiano vai vir aqui também. Louco. Não, eu fiz muitos clientes lá, fiz boas parcerias. E lá, nesse evento, tava a Ana Diamante. A Ana Diamante, ela teve muito sucesso também como uma franqueada da Prudential. E eu lembro que o meu sócio, o Ramon, ele, na hora que a gente faz aquela foto final, todo mundo sobe no palco. Aí descendo no palco, a gente não era sócio nessa época, a gente só tinha se reencontrado. Ele virou assim e falou, Cleiton, esse palco aqui ainda vai ser seu. Eu falei, louco, que seja benção. Quem sabe o Fabiano não vem aqui e me chama pra estar lá aí, ó. É isso aí. Mas isso é o legal. E você falou sobre propósito, você deve conhecer o Ikigai, né? Uhum. Qual é o seu propósito? O meu propósito? Bom, eu já falei isso em outros eventos. Eu gostaria muito, 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 muito de poder transformar a vida das pessoas. Eu vou citar um... Eu nem ia tocar nesse assunto, essa pergunta não estava no script, né? Mas Só veio porque você falou. É porque, por exemplo, a Jennifer, ela me contou, 7 filhos, eu perguntei para ela, Jennifer, tem diferença entre um e o outro? A gente gosta mais de um ou menos do outro? Ela, não, Cleiton. A gente que tem 2 não sabe disso. Ela falou assim, não, eu amo todos iguais, é claro que eu preciso aprender as particularidades de cada um. Olha aí, venda. Venda é isso também, você né, entender a particularidade de cada um. E aí ela falou assim, muitas vezes eu troco meu sonho pelo sonho dos meus filhos. Aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, tá, e qual é o seu sonho? Eu gostaria de levar todo mundo pra praia. Eu nunca fui pra praia, eu gostaria de brincar com eles na praia. Aí ela contou uma história lá atrás, que o pai ficava penteando o cabelo dela, cantando uma música do Roberto Carlos, que remetia à praia. E o pai dela falava, um dia eu vou te levar pra praia. O pai dela nunca conseguiu levar ela. Então aquilo acho que ficou, né? Instalou, né? Instalou ali. Cara, eu amo praia, Edu. Quem não gosta? Eu amo praia. A senha da minha internet de casa é amo praia. Então, eu falei, não pode uma pessoa, né, viver e não conhecer o mar. Sentir o cheiro, né? Eu falei, vou levar você pra praia. Cara, fiz um projeto onde minha família, meu irmão, minha mãe, um monte de gente participou. E nós levamos ela e 5 filhos. 2 estavam trabalhando, não conseguiram. São mais velhos. Um tem 22, outra 21, enfim, estavam trabalhando, não conseguiram ir. Mas ela, o marido e os 5 menores, né, de 14 para baixo, levamos todo mundo. Alugamos uma casa lá em Ribeira de São Lourenço. Na ocasião, olha só como as coisas... Arrebentou. Olha só como as coisas simples para nós é animal na vida de outras pessoas. A gente chegou lá, cada um com uma suíte. Pegamos 5 quartos. Cara, ela chegou, assim, desceu para jantar.
Aí ela queria retribuir. Cleiton, deixa que eu cuido de tudo, eu cozinho, eu limpo. Falei, Jennifer, nós estamos aqui para resolver teu sonho. Você não tá aqui para trabalhar. Você tá aqui para curtir seus filhos. É férias que você nunca teve. De fato, ela nunca teve. Cara, ela falou assim pra gente, Cleiton, tem 2 banheiros. Eu não sei o que é 2 banheiros. As crianças tomaram banho super rápido. Eu falei, como assim, Jennifer? Na sua casa só tem um banheiro? Um banheiro, 9 pessoas, Du. Imagina, cara. A gente às vezes tem mais banheiro do que pessoas dentro da casa. A minha casa, né? Eu moro em 3 suítes, tem um banheiro lá embaixo que é pra piscina e mais o lavabo ainda. Eu falei, não é possível, né? E cara, ali ela ficou, lógico, né, super agradecida. Nossa, meus filhos se conectaram com os filhos dela. Ela depois, lógico, falou que ela se sentiu muito parte do todo. Então ela não teve essa diferença, sou funcionária do Cleiton, não existe isso, sabe? Então eu acho que o meu propósito hoje, cara, é fazer mais disso. Eu gostaria de poder levar mais Jennifers, sabe? É isso. Desculpa, mas... Cara, quando eu decidi fazer isso aqui, era pra isso, sabe? Muitas vezes eu venho pra cá querendo fazer o meu convidado chorar. Mas quando você... Pra mim esse é o sentido. Ontem me fizeram uma pergunta, o que é ter uma vida extraordinária? A gente aqui, aí o Fernando Rufino, obrigado pela pergunta. E pra mim, uma vida extraordinária é viver para Deus, somente para Deus. E poder chegar em casa e ver o sorriso da minha esposa e da minha filha. Isso pra mim é uma vida extraordinária, mais do que qualquer dinheiro. Mas algo sempre mexeu comigo, que é poder fazer o que você fez. Por isso que na hora que você falou, eu já me emocionei, porque pra gente ir pra praia, né, basta se organizar e vai, né, basta organizar a agenda. E aí você pega uma pessoa que lembra do pai penteando o cabelo. E você foi falando, eu fui trazendo, né, o pai penteando o cabelo dela. Onde eu vou te levar pra praia, onde eu vou te levar. E enfim, a gente não sabe por que ele não conseguiu levar. E aí ela troca o sonho pelo sonho dos filhos. É normal, todo pai faz isso. Só que quando a pessoa talvez é da classe social que ela é, se ela trocar o sonho dela pelo sonho do filho, ela nunca vai realizar o dela. Porque ela tem que demandar energia, porque são 9 pessoas dentro de uma casa. E aí eu vejo que o podcast Café com Edu Granado, ele faz total sentido. E você vê, Edu, que não é sobre dinheiro, né, cara? Não, porque, nunca vai ser. Então, porque assim, vou pegar 5 mil reais, vou dar na mão dela, vai resolver várias coisas da vida dela. Talvez sim, mas essa sensação, esse sentimento de ir pra praia com todo mundo, sem preocupação. Quando que essa mulher não teve preocupação, cara? Simplesmente ir lá na praia, Só curtindo. senta, brinca com as crianças, vai ver o pôr do sol. Ver o pôr do sol, cara. O que ela queria era ver o pôr do sol. No mar. E é bonito, né? Oxe. Essa praia eu não conheço. É Santa Catarina? Riviera de São Lourenço fica perto de Bertioga, lá no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E Bertioga é bonito, hein? Aí de praxe dela, viajou de ônibus com todos esses filhos, preocupada na parada de perder um deles. Chegando lá, metrô, né? Então meu irmão, que mora em São Paulo, foi lá encontrar com ele, com a família toda. Minha mãe foi de ônibus daqui para lá junto, para, né, auxiliar com possível dúvida. Aí meu irmão Nunca tinha viajado de ônibus? A essa distância não, o máximo é ter Maringá aqui. Que vai e desce, né? Não tem parada no meio, né? Meu caneco. Cara, é muito louco. E aí, chegando lá, o meu irmão, meu irmão também, cara, ele tem um coração demais, né? E aí ele assim, mas como é que essa galera vai chegar com fome? Ele foi lá e fez um café da manhã, suco natural, bolo, sabe? Coisas assim que não tem preço. Certo? Esse carinho, esse preparo, essa preocupação, cara, não tem preço. E aí entraram no metrô, todo mundo, foram lá e pegaram um outro ônibus para chegar até lá. Enquanto isso, eu indo daqui
de carro, a gente precisaria de um carro, a casa que a gente pegou não era tão perto do mar, então a gente precisaria de um carro, fui com o carro daqui. E, nossa, cara, eu lembro até que tava assim, tempo feio, previsão de chuva, e eles, né, indo lá, as crianças contando pra ela assim, ai mãe, vai chover, vai chover. Justo agora que nós conseguimos. E aí ela assim, não, vai dar benção, vamos, fica firme aí, vai dar benção. Cara, o tempo abriu, chegamos lá numa quinta-feira, o tempo abriu, quinta, sexta, sábado, foi chover no domingo de ir embora, cara. Caramba. Tem Deus ou não tem, velho? Muito louco. Tendo visto isso, eu vou fazer 2 perguntas. Qual é a sua... Você antes falou que é cristão, colocam Deus acima de tudo. Qual é a sua relação da sua família com Deus? E o que Deus tem de relação com tudo isso? Eu não quero rebustar a pergunta, é simples. Eu vou confessar que teve uma época, Edu, que eu me afastei. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, num acidente de carro. Minha mãe sempre foi muito católica fervorosa, assim, de ir, né, todo domingo na missa, participar de vários projetos da igreja e tudo mais. Ali eu me revoltei um pouco, cara. Por que meu pai? Por que não... O pai do outro. Um bandido, um estuprador, a gente fica, né, adolescente, enfim. Fiquei anos com isso, cara. Meio ateu até, sabe? Tipo, não acreditando em nada. E minha mãe, né, sempre mantendo a postura dela. Depois de muitos anos, a gente vai amadurecendo, né, cara? A gente vai entendendo a Bíblia, a gente vai vendo que tudo que eu passei, eu acho que eu precisava passar. Porque eu já paguei muitos benefícios de seguro de vida. Sim. Será que se meu pai não tivesse falecido, eu acreditaria tanto nessa ferramenta de seguro de vida? Porque meu pai deixou minha educação paga. Né? Seu pai pagava? Meu pai tinha um seguro. Minha mãe depois falou, olha, Cleiton, seu pai valorizava muito a educação. Muita educação. Então, eu estudava numa boa escola, no universitário, onde conheci o Carraro, inclusive. E você acha que era fácil para minha mãe manter lá? Não. Jamais. Era a escola mais cara, talvez, de Londrina na época. Se não fosse o seguro de vida, eu perderia talvez a casa que a gente mora, porque eu tinha que diminuir o padrão de vida, talvez sair da escola, ou seja, ia mudar os meus amigos. Será que eu teria o futuro que eu tive? Então eu acredito muito na ferramenta de seguro de vida, né? Então talvez, Edu, eu precisei passar por isso para estar onde eu estou hoje. Quantos benefícios eu já não paguei, cara? Teve uma vez que o primeiro benefício que eu fui pagar, um cara que era amigo meu, a gente conviveu lá no esporte. Infelizmente ele veio falecer. Ele batalhou muito para ter filhos, fez tratamento, enfim. E aí ele faleceu, deixou 2 gêmeas de 3 anos. Na ocasião eu fui conversar com a viúva e ela falou assim, ai Cleiton, eu sei que a pólice que... Eu não vou falar o nome aqui, mas eu sei que a pólice que foi feita não foi muito grande, a gente não estava com tanta condição assim, eu tô com medo de ter que tirar as meninas da escola e tá. Aí fui conversando com ela, falei, qual que é o principal custo que você tem aqui hoje, né? Era lá o financiamento do imóvel. E cara, a pólice de seguro quitou exatamente aquilo que ela precisava. Exatamente. Eu não vou lembrar agora de valores, mas vamos supor, era 985 mil que ela precisava. Cara, era 985 mil que tinha na pólice. Não era 1.000 a mais, não era 1.000 a menos. Nada diferente, era aquilo que precisava. Mano, tem muito, né, de Deus em tudo, cara. Entendeu? Então hoje eu vejo que eu tô num momento que eu preciso devolver um pouco disso, sabe, Du? Então, Jennifer, esse é um caso que a gente citou, tiveram outros aí com menos impacto, mas eu acho que eu costumo dizer que o sucesso, né? O que é sucesso? Eu concluí que é liberdade. Então, assim, o que adianta eu ter dinheiro e não poder sair na rua porque, né, sou um cara famoso que todo mundo que vai me parar. Não ando. Sei lá, não sei se eu seria feliz dessa forma. E se eu não tivesse esse problema, tivesse dinheiro, mas fosse brigado com a minha esposa, né, ou não tivesse saúde. Exato. A liberdade, ele te dá opções de escolha. Onde eu ir, quem ajudar, o que comer, né? Então é essa liberdade que eu busco. E a partir do momento que eu
se eu tiver essa opção de poder ajudar mais Jennifers, eu acho que daí eu vou estar realizado, cara. É o sucesso pra mim daí. Eita! Eu falo, cada história é uma história. Pra eu fazer outra pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou da sua mãe ser católica. Hoje você é católico? A gente acabou indo mais para a igreja presbiteriana central, então evangélica. E lógico, eu conversei muito com a minha mãe, mas eu tenho um cliente que falava muito disso, né? De Cleiton, né? Nós temos um estudo bíblico. E aí eu escutava, mas não tomava nenhuma ação. E aí teve uma segunda vez que ele falou, eu lembro até hoje, cara. Eu e minha esposa, a gente combinou então. Bom, beleza, semana que vem vamos lá na célula, vamos conhecer esse estudo bíblico. E acho que 1 ou 2 dias antes, brigamos feio. Mas brigamos feio, assim, do tipo de repente até vamos largar, separar, sabe? Aí, bom, já tinha combinado com meu cliente, tá? Vamos lá, fomos. Quem é a primeira vez que vem na célula, eles fazem a cadeira da oração, né? Então, fomos convidados a nos sentar e eles perguntaram de alguma coisa que a gente queria que eles orassem por nós. Eu falei, saúde dos meus filhos, acho que, não lembro se era o Rafa ou a Carol que não estava muito legal, mas principalmente nossa relação família. Sim. Beleza. Eles começaram a orar. Cara, eu comecei a sentir um negócio lá dentro, assim, é difícil explicar, o Espírito Santo tocando, né? Sim. Na hora eu falei, cara, que é isso que está acontecendo? Enfim, tá lá quieto, só recebendo oração, beleza. Acabou o evento, tal, despedida, vamos embora. Aí minha esposa, no caminho de volta, assim, ela virou e falou, Cleito, o que você achou dessa cadeira da oração? Eu falei, forte, hein? Um negócio aqui dentro, assim, começou a mexer comigo. Dela, eu também. Nessa hora a gente se deu a mão ali, a gente, né, já tá... Vamos pra dentro. Já fizemos as pazes, vamos pra dentro, começamos a frequentar muito valor familiar. Que é o que tá faltando hoje, né? Tá faltando hoje. Começamos a fazer cursos na igreja, finanças, vários cursos. Agora a gente quer fazer um para como educar o seu filho, né? Que legal. De acordo com a palavra. Então, aí estamos aí, né? No caminho, no trilho da fé, né? A minha vida está diretamente relacionada ao que Deus fez. Quando você fala isso, eu fiz a pergunta, cara, para muitos vão falar, porque eu professo muito claramente a minha fé. Eu me posiciono até na internet muito claramente como católico, que sou e que serei, né? Mas longe de ser preconceituoso. Assim, não gosto de quem fala mal. Falar mal não vai cagar, vai falar mal lá do outro canto lá, né? Mas assim, eu me posiciono muito. Só que eu percebo com várias pessoas que eu sentei, católicos e não católicos, que quando é permitido a ação de Deus na vida, me permite pegar a cruz. Cristo, quando a gente reza o rosário, tem os mistérios dolorosos. E o quinto mistério do mistério doloroso é morte e ressurreição. Cristo, ele carregou essa cruz, foi crucificado e ressuscitou por nós. O ombro dele ficou todo machucado porque ele carregou a cruz. Mas antes dele carregar a cruz, ele foi flagelado com pedaços de ossos, onde couro, enfim, a gente não imagina. Há traduções bíblicas que falam que ele ficou parecendo um verme, né, de tão machucado. Posterior à flagelação, a coroa de espinhos, que você imagina os espinhos que eram perfurando seu crânio praticamente, e ele aguentando. E depois ele carrega a cruz até a morte de cruz. E existe uma oração... E as estacas? E as estacas. E depois tem uma oração que fala das santas chagas do ombro de Cristo. Porque a gente não pensa no quanto doeu, mesmo a distância não tendo sido tão grande, mas você imagina o quão doloroso foi e ele resistiu. E com todo mundo que eu converso que é cristão e acredita em Deus, todos relatam e testemunham a ação fervorosa de Deus na vida em algum momento. Quando eu comecei o podcast, eu falei para todo mundo que esse podcast não seria um podcast onde eu falaria de religião. Eu falo claramente da religião quando eu sento com um amigo meu, que nós fazemos uma vez por mês um tema falando sobre a fé católica. Mas com todos os outros é impossível e humanamente eu não falar sobre Deus. Eu não falar sobre Cristo. Eu não falar sobre fé. Porque sem Ele
você não teria feito o que você fez pra Jennifer. Talvez teria feito pensando em outras coisas. Talvez teria feito, eu fiz pra Jennifer. Porque eu sou foda, que eu tenho uma empresa, que eu ganho dinheiro e que não sei o quê. Não, é visível no teu olho quando você fez porque, cara, uma praia. Talvez a gente fala, uma praia. E o povo, não é praia, eu nunca fui, né? Enfim... Faz tempo que eu não vou por demanda de trabalho, mas, né? Isso é outra coisa. Mas, assim, o que seria do Cleiton sem a relação direta com Cristo? Vazio. O deserto que você viveu afastado, que quase todo mundo viveu um deserto afastado, mesmo aquele que está dentro muitas vezes está afastado, serviu para que hoje você sentado aqui, talvez, eu não sei se é uma história que você conta para todo mundo ou relata para todo mundo, deixasse claro na internet para mais e mais pessoas. Enquanto o YouTube existir, esse episódio vai estar no ar, mais pessoas vão entender, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão descobrir que uma vida sem sentido é um decorrente do sentido que você dá para ela. Não existe vida sem sentido, é o meu ponto de vista. Ela só está sem sentido porque você deu um sentido não existente para ela, né? Vamos filosofar talvez aqui um pouquinho. Mas uma vida com sentido é quando você olha para a cruz. Onde a gente foi, né? Podcast. É quando você olha para a cruz e vê que aquele que o verbo se fez carne, para que em algum momento, porque você é um pecador, porque eu sou um pecador, ele se fizesse crucificado e depois ressuscitado. Então, para você que está assistindo a gente, eu acho que se meu podcast tem um real propósito, é para que um dia você encontre a verdade. Isso aí. E é uma vida vazia, né? Quando você não tem essa crença. Hoje eu tenho plena convicção disso, sabe, Edu? Tem pessoas que estão vagando por aí, cara. Caramba, por onde a gente foi, hein? Sem propósito, sem saber o seu valor no mundo, sabe? E Jesus, né, Cristo, veio para provar pra gente que todo mundo tem seu valor. Todo mundo tem sua contribuição. Né? E cara, como é maravilhoso, eu falo por mim, ser total dependente de Cristo. Eu falo, tem gente que não gosta do termo que eu vou usar, mas eu uso até da consagração que eu fiz, de escravidão. Por que escravidão? Porque quando eu sou escravo de alguém, me coloco como escravo, é que eu dependo vida e morte da pessoa. Não é sobre eu ser recompensado. Eu sou total dependente. De nada faz sentido eu ter uma vida maravilhosa aos olhos dos outros se minha vida maravilhosa não for para estar com Cristo. Paulo dizia, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Eu quero viver um pouco mais, viu, gente? Quero viver mais, mas assim, quando me perguntam, além de o que é ter uma vida extraordinária, que eu falei que é ver o sorriso da minha filha, viver em Deus e ver o sorriso da minha filha e da minha esposa, meu propósito é levar minha família para o céu. Eu sei que o podcast é para falar de venda, né? Mas as histórias, as vendas, elas se baseiam na história sua, na sua construção de caráter, na sua construção de fé, na sua construção de família, nos seus valores. E de nada valeria você ser o melhor franqueado da Prudente ou todas as suas vendas. Isso você deixa claro para mim em todas as suas falas, que quem te levou a isso não foi a ocasião e não foi o destino. É claro que o seu posicionamento na fé estava preparado, né? Te conduziu. A sorte, né? A quem se mantém preparado. E Cleiton, a gente tá quase no fim. Mas você me falou no começo que existe uma pessoa muito importante na tua vida. Existem várias pessoas. Vamos tentar aqui? Vamos. E é a ligação da generosidade. Fique à vontade para ligar, fique à vontade para falar com ela. E por que eu faço esse momento enquanto você vai ligando? Tá. Para assim como a gente falou de tornar público, ficar público para todo mundo o quanto essa pessoa, dentre tantas que é importante e valiosa na tua vida. Eu vou tentar ligar para minha mãe aqui, gente. Fica à vontade. Se ela atender, atendeu. Se ela não atender, você pode fazer uma declaração à vontade. Então vai, vamos lá. Vamos ver se ela vai... Acho que ela vai se assustar um pouquinho, mas bora lá. Essa é a parte legal. Aí você põe no viva voz. Vamos ver aqui.
Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Oi, mãe. Bom dia, tudo bem? Ô, mãe, eu tô aqui num podcast, eu tô gravando ao vivo e você está também ao vivo. As pessoas estão aqui te ouvindo, tá bom? Pode falar um pouquinho ou não? Agora eu tô saindo do hospital de Santa Catarina, eu fiz o exame. E como foi esse exame? Bom, acho que... Tudo bem, Tá, tudo bem. Vou pegar metrô. mas você consegue parar um minutinho aí só pra gente conversar um pouquinho ou não? Ah, pode ser. Então tá bom. Bom, Du, o que você quer que eu fale pra minha mãe O que aqui? você quiser, de filho pra mãe. Ô mãe, eu vou falar... eu vou te agradecer aqui, em público, tá? Lá com meus 13 anos, quando o pai faleceu, né? Eu lembro que eu não fui um adolescente muito fácil, né? Tava aquela época meio revoltado, longe da família. Aí eu contei aqui que até desacreditei um pouco, né, de Deus, fiquei sem acompanhar, enfim. E mãe, você foi uma guerreira. Você criou eu e o Ali de uma forma que eu acho que eu não conseguiria, né? Ter essa força que você teve, manter a gente naquela escola que não era barata. Eu sei que a gente passou por muita dificuldade financeira para poder honrar, né, a educação. Eu não entendia na época, né, mãe? Eu brigava muito com você. Aí eu queria te agradecer e ao mesmo tempo te pedir perdão por tudo que eu fiz você passar. E obrigado por toda a ajuda que ainda você faz até hoje, né, mãe? Eu já com meus 45 anos, né, deveria ser mais independente, mas tô aqui, sempre voltando na mamãe, né? Mãe, obrigado. Imagina. Apesar de todas as dificuldades aqui, sempre... Essa parte tá, nós vamos tudo, tá bom? Obrigada, viu? Deus te abençoe. Isso que consegui fazer, recebemos ajudas, né, de várias pessoas, dos tios, das tias, e com a força de Deus, né, com o pensamento voltado para o bem, conseguimos. Hoje, te admiro muito. Ai, mãe, obrigado. Pelo que você está conseguindo fazer, pelas suas conquistas, pela família que você tem. Eu só agradeço a Deus. Amém, mãe. Adolescência e juventude uma fase muito difícil. Tinha muita preocupação, muito medo de que você saísse do caminho certo. Mas, graças a Deus, está bem. E o que a gente, como mãe, deseja o melhor de tudo. Mãe, obrigado. Obrigado. Amém. Um beijo. Outro. Te amo. Te amo. Tchau. Tchau. Ai, fiote. É sobre isso. Mais uma vez eu falo. E, cara, deixa eu contar essa história. Podcast Café pelo Granada é isso, cara. Não, nessa época
de fato, foi um filho meio revolto, assim. Não que eu fiz coisas muito erradas, mas... rebeldia da adolescência. Mas eu perdi um pouco essa... Minha mãe é muito família, queria que eu estivesse junto em eventos final de semana, e eu sempre bandeava pro lado dos amigos. E, cara, é uma linha muito tênue, né? Numa adolescência, você ir pro mau caminho, encontrar com o cara errado, né? E depois, cara, anos depois, uns 2, 3 anos atrás, eu descobri que uma tia, ela orava todo dia por mim, cara. Vou até deixar aqui. Mano, então assim, sem eu saber, sem eu imaginar, ela fazia todos os dias uma oração. Então, sabe, eu tava protegido, cara. Apesar de ter tido essa perda, porque eu e meu pai, a gente era muito ligado. Ia pra cima, pra baixo, né? Questão de esportes, ele me acompanhava. E eu tava perdido. Mas tinha alguém fazendo por mim, orando por mim, me protegendo, sem eu saber. Entendeu? E tivemos anjos na nossa vida, né? Teve um tio que ajudou na época que eu fui pra faculdade, ele, né, ajudou com dinheiro, depois ajudou o meu irmão, e ele não quis nada em troca, cara. Depois que a gente pôde retribuir isso pra ele, ele falou: Cleiton, seu pai me ajudou a estudar, irmão do meu pai. Falou: cara, seu pai me ajudou. Se não fosse seu pai, eu não poderia te ajudar. Então eu vou te ajudar. Cara, louco. E eu falei: tio, mas e agora? Preciso retribuir. Ele escolhe alguém da família que esteja com mais dificuldade e ajude essa pessoa. Então tem uma sobrinha que a gente, né, anualmente aporta lá um dinheiro para ela, para ajudar ela, né, eu e meu irmão. Então é sobre isso, cara. Ele ajudou sem esperar nada em troca, por gratidão do que ele foi ajudado, e nós hoje estamos ajudando pessoas sem esperar ser ajudado. Lá na frente, talvez ela vai me perguntar: tio, eu quero retribuir isso. E vou dizer: por outra pessoa. Corrente do bem. Corrente do bem. Eu me seguro muito, cara. Mas era pra desaguar aqui. Cleiton, eu pediria pra você falar uma... Eu ia pedir pra você falar uma mensagem, mas não vou pedir pra você dar mensagem pra ninguém. Porque eu acho que a melhor mensagem é a que você tá expressando agora. Obrigado. Obrigado a você, irmão. Obrigado por ter se feito presente aqui, obrigado pela tua história, por me ensinar com vendas, por me ensinar como propósito. Eu costumo falar que cada história contada aqui, a minha vida é transformada. Por isso eu continuo acreditando que histórias transformam vidas. Vixe, muito obrigado. Demais, brigadão. Galera, eu amo vocês, muito obrigado. Mais um episódio com lágrimas dentro do podcast Café com o Granado. Beijo no coração, fui, até a próxima.